FEBRABAN TECH 2025. O maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro reúne em São Paulo líderes de diversos setores para debate sobre tendências da economia digital. A 35ª edição do evento vem repleta de novidades, com auditórios inéditos e keynote speakers referências mundiais. Dias 10, 11 e 12 de junho no Transamérica Expo Center. FEBRABAN TECH 2025, a aceleração do setor financeiro na era da inteligência. Bom dia! Tudo bem? Ai, que animação, gostei! Bom dia, tudo bem por aqui? Tudo bom? E vocês? Bom dia! Quero falar com todo mundo hoje. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas! Bom dia para vocês também! Vocês já estão aqui com mais espaço, né? Já estão aí mais tranquilos. Hoje, olha, vocês são guerreiros de estarem aqui essa hora, porque nós temos duas grandes concorrências hoje. Essa friaca, foi difícil sair de casa, foi ou não foi? E o Dia dos Namorados, né, gente? Para vocês estarem aqui, imagino que já tenham encaminhado uma cesta de café da manhã, né? Programado hoje à noite, é ou não é? Fizeram ou não fizeram? Ou estão sem namorado e namorada? Esse é o problema? Esse é o problema? Não? Dá uma voltinha na feira, de repente encontra o par perfeito. Não? E aqui, já programaram a noite? Enviaram presente? Não? Todo mundo muito sério, gente. Vai pensando então. Ainda dá tempo, liga, consegue um serviço por telefone. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada por vocês estarem aqui. Chegamos ao nosso último dia de congresso. Eu sou Glória Vanik, estou aqui com vocês por mais esse dia no auditório FEBRABAN. É um prazer estar aqui nesse terceiro dia do nosso FEBRABAN TECH. Nessa manhã opera como palco único, com grandes discussões sobre inovação, tecnologia, os rumos do setor financeiro. Lembrando que a programação completa está disponível no app oficial, que também oferece mapa do evento, avisos de trânsito aqui na região, que a gente sabe que às vezes fica um pouquinho mais complicado. E vocês têm também a opção de ouvir os painéis com tradução simultânea ou áudio original. Para isso, é só escanear o QR Code que está no verso do cartão aqui, do crachá de vocês, tudo bem? Escaneando ali, vocês têm todas essas informações. A agenda também está no site do febrabantech.com e nas TVs localizadas na entrada de cada auditório. Aproveitem também as ativações de descompressão no Hall G e no Boulevard, muito bom. E ao final de cada painel, um QR Code vai ser exibido aqui no telão, para que vocês possam avaliar os nossos painéis, e essa avaliação é muito importante para que a gente faça um FEBRABAN TECH cada ano melhor. E esse ano só batendo recordes até agora. Bom, para dar início à nossa programação, já quero convidar aqui ao palco para esse nosso primeiro painel, esse nosso grande painel de abertura desse terceiro dia, a Carolina Sansão, diretora de Inovação, Tecnologia e Segurança Cibernética da FEBRABAN. Carol, bom dia. A torcida está lá hoje, né? Ela traz torcida, mas dessa vez ficou ali naquele canto. Tudo bem, seja bem-vinda. A Carolina vai conduzir esse painel sobre a pesquisa FEBRABAN de tecnologia bancária. Agora eu quero pedir já, por favor, a gente vai fechar o nosso áudio aqui geral. Coloquem os foninhos, porque esse painel vai ser silencioso. Por favor. E a gente vai checar agora o áudio. Estão me ouvindo bem? Ouvindo aqui. Tudo bem? Certo? Maravilha. Carol, quer checar o microfone? Bom dia. Ouvindo, todo mundo ouvindo a Carolina bem? Perfeito. Carolina, muito obrigada. Excelente painel para vocês. Obrigada, Glorinha.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia e bem-vindos à FEBRABAN TECH 2025. Hoje, a Deloitte e a FEBRABAN têm o prazer de apresentar os resultados consolidados da pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2025. Em sua 33ª edição, a pesquisa foi dividida em 2 volumes. O primeiro volume abordou as tendências e os investimentos em tecnologia no setor bancário, enquanto a segunda, o principal foco da discussão de hoje, explora as transações bancárias, as movimentações de PIX, de Open Finance, de mercado de seguros e as interações com o consumidor. E para discutir os resultados e as suas implicações, gostaria de convidar ao palco a Cíntia Escoviza Barcelos, CTO, diretora executiva de tecnologia do Bradesco. Rodrigo Molinari, diretor de tecnologia do Banco do Brasil. Sérgio Biagini, sócio líder da indústria de serviços financeiros da Deloitte. Bom dia. Bora. Primeiro agradeço a vocês a contribuir aqui com o nosso painel, como sempre, fazendo essa abertura, trazendo os resultados de uma pesquisa tão importante para o setor financeiro. E já passo a palavra aqui para o Sérgio, que ele vai fazer a apresentação, trazendo um pouco dessa segunda edição da versão da pesquisa de tecnologia bancária. Sérgio? É isso aí, muito bom. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Carol. Bom dia, Molinari. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos vocês. Antes de começar, é uma honra estar aqui nesse palco de novo para a gente falar dos resultados da pesquisa. E acho que antes da gente começar, a gente tem que agradecer, né? A gente agradece aos executivos que participaram de tecnologia dos bancos, que participaram das entrevistas. A gente agradece aos times dos bancos que passam ali muito tempo dedicados para a coleta de dados, ao time da Carol, da FEBRABAN, do Molinari, lá do Banco do Brasil, ao time da Deloitte, para construir essa grande pesquisa, esse relatório. A gente já estava refletindo esses dias que acho que não existe no mundo inteiro, na indústria de serviços financeiros, um relatório tão completo e tão contundente como a pesquisa FEBRABAN. Então isso é orgulho para a gente como jurisdição, a gente tem um conteúdo tão rico e tão maravilhoso como esse, e a gente só está aqui hoje por causa do trabalho de todos, então super obrigado pela ajuda de todos na construção desse relatório, né? Então vamos lá, vamos começar. Acho que como a Carol comentou, a gente teve 2 edições, a primeira edição Tendências investimentos que a gente lançou lá em abril, e ontem a gente teve a release, né, da parte de transações, e a gente vai ver aqui em primeira mão também os números hoje, né? Super incentiva todo mundo dar o download da pesquisa, só clicar no QR Code, dar o download da pesquisa, distribuir para os seus times. É um conteúdo super contundente, super interessante, que fala da atualidade do nosso mercado e que fala como que a gente está caminhando aí para as direções no futuro em Financial Services, nos bancos aqui no Brasil. Vamos começar então na primeira parte, a gente vai fazer um pupurri da primeira parte e depois a gente vai falar um pouco mais da parte de transações. Então vamos lá. Falando da parte de tendências, a primeira pergunta que a gente faz e que a gente fez para os executivos de tecnologia é: quais são as estratégias de diferenciação do seu banco? Essa é a primeira pergunta que a gente fez, né? E aqui a gente vê o compilado dessas informações, desses temas e a prioridade, a relevância de cada tema para os players de mercado. Inovação tecnológica, o primeiro tema, ali muito alicerçado por GenAI e movimentação de cloud. O segundo tema, a parte de segurança da informação, né, a segurança de ponta, mas aqui não é só num contexto de resiliência operacional, muito também num contexto de levar essa segurança, essa percepção para o cliente final, levando a confiança. Um terceiro tema também que surgiu, super relevante, é a questão da experiência do cliente. A experiência do cliente, a gente vem falando disso na indústria há muito tempo, e aqui a gente tem ela de novo aparecendo de uma forma forte como uma estratégia de diferenciação, e o que é interessante a gente observar esse ano é a questão do atendimento. O atendimento ele é prioritário para esse ano e um foco muito forte na parte de GenAI. Levar o GenAI para o mundo do atendimento também, melhorando a experiência que é entregue ali na parte do atendimento. Personalização, a gente vem falando do buzzword de hyper-personalization há muito tempo, então personalização continua com um foco importante. O que é interessante aqui é que apareceu o item
Open Finance. Então, Open Finance sendo visto e podendo ser visto como uma estratégia de alavancar o conhecimento que a gente tem do próprio cliente. Ou seja, aquilo que a gente fala bastante de levar o conhecimento e a informação do cliente de uma visão 360 para uma visão de 720, né? Agregando mais informação, mais contexto e conteúdo sobre o cliente. A sustentabilidade também aparece como uma estratégia importante. Acho que no Brasil ainda a gente vem evoluindo nessa agenda quando a gente compara com outros países, principalmente países europeus. E um outro tema que aparece como diferenciação é a parte de ecossistemas, né? E a gente vai ver um pouquinho lá na frente, quando chegar na parte transacional, dados interessantes para isso. Essa foi a primeira pergunta, estratégia de diferenciação do seu banco. Segunda pergunta, qual que é a prioridade da TI? E a prioridade da TI, então, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem a parte de cloud e a gente tem a cibersegurança. A gente vai aprofundar um pouquinho aqui na parte de inteligência, eu vou deixar o Molinari falar de cloud, depois a Cíntia vai comentar ali da parte de cibersegurança. E a gente falando um pouquinho de inteligência artificial, a gente tem um recorte aqui que é inédito, gente, que é a maturidade da inteligência artificial no nosso setor. Só a pesquisa FEBRABAN tem isso, orgulho para a gente da gente ter esse dado aqui, né? E quando a gente olha esse gráfico daqui da maturidade, o que a gente percebe? A gente vê que a gente não tem uma maturidade tão alta assim, né? 30% de escalado ainda não é tão alto, considerando que a inteligência artificial não é uma nova tecnologia, ela está aí com a gente já há alguns anos, né? Se a gente fizesse um recorte e colocasse isso como GenAI, por exemplo, e fizesse um recorte só pensando em GenAI, eu acho que com certeza talvez esse número de maturidade seria um pouquinho menor. Por quê? Porque 65% dos bancos ainda não tem uma governança definida para GenAI especificamente. Então, essa questão de maturidade, existe uma oportunidade aqui da gente estar evoluindo. E quando a gente aqui está falando de maturidade, a gente não está falando assim quantidade de caso de uso. A gente está falando de quantidade de casos de uso e como que isso está sendo disseminado, né? Como que a tecnologia está sendo disseminada dentro da organização. Do ponto de vista de inteligência artificial, o valor capturado é óbvio, né? E a gente vem falando isso bastante dentro do evento, principalmente do ponto de vista de eficiência. A gente vê ali os indicadores, a captura de valor direcionada bastante ali para agilidade, redução de custos. Mas a gente não vê ainda tanto valor capturado quando a gente fala de jornadas e pontos que tocam o cliente, a experiência do cliente, como por exemplo, a gente vê ali a personalização e a satisfação. Quando a gente vem para o mundo de GenAI e a gente olha a parte de eficiência, a gente ouviu vários números aqui durante o evento, como que a gente fez na pesquisa para a gente medir isso? A gente fez um corte. Quantos bancos têm índice de eficiência olhando back-office, atendimento e tecnologia acima de 20%? E a gente vê um número ali de que quase ali na média 30% dos bancos atingiram uma eficiência com a aplicação de GenAI ali na casa dos 30%. O que isso mostra para a gente, gente? Que a gente tem uma jornada ainda enorme para a gente caminhar e evoluir sobre a ótica de eficiência e de melhoria dos indicadores da aplicação da nova tecnologia. E é interessante também a gente ver as prioridades. Esse ano aqui a gente vê que atendimento do cliente é o item número 1 na prioridade para aplicação, experimentação e implementação de GenAI aqui pelos bancos brasileiros. E isso conversa muito com o primeiro dado. Se a gente não está percebendo tanto valor ainda no uso da inteligência artificial, na experiência, o que a gente vai fazer? A gente quer usar o GenAI para fazer essa captura de valor de uma forma melhor. Para a gente fechar a parte do volume 1, falando de investimentos, a gente teve mais um ano de acréscimo de investimento, não tão forte quanto o ano passado, mas a gente manteve um ritmo de crescimento dos investimentos esse ano. Expectativa para esse ano aqui de 48 bilhões de investimento, um volume vultuoso de investimento, né? Com certeza é a indústria que mais investe em tecnologia nesse país. E a gente vê dados interessantes quando a gente fala de a importância e o aumento de alguns temas nos orçamentos de tecnologia, como inteligência artificial, cloud, CRM, tendo aumentos importantes nos orçamentos de TI. Acho que um outro dado também interessante é a agenda regulatória, né? No caso de PIX e no caso do Open Finance, também tendo ali acréscimos importantes nos orçamentos da tecnologia. Eu acho que a gente sempre gosta de trazer esse dado que da parte de treinamento, que é o dado que dá orgulho para a gente como indústria, né? A gente sabe do gap de talentos que a gente tem, o quanto a gente precisa investir em talentos no Brasil.
E acho que quando a gente olha ali, não só sobre a ótica financeira, mas sobre a ótica de pessoas impactadas por treinamento, isso é motivo de orgulho. Mais de 230 mil pessoas impactadas por treinamento em tecnologia nesse país, pelo esforço dos bancos, isso é motivo de orgulho para a nossa nação. Fechamos volume 1. Vamos para o volume 2, vamos para os dados fresquinhos aqui da apresentação que a gente divulgou ontem. 208 bilhões de transações bancárias no ano passado. Volume enorme, recorde, mais um ano de crescimento de volume de transações. A gente não bateu o crescimento na casa dos 2 dígitos, mas muito próximo dos 2 dígitos. Quando a gente chega ali e olha a participação e os crescimentos dos canais, Mobile Banking é o canal que mais cresce com certeza, crescendo ali 15% das transações totais. Mobile Banking representa 75% de todas as transações que a gente faz nesse país. Isso é resultado de muito investimento, né, Molinari e Cíntia? Muito investimento que a gente faz no canal, muito investimento na experiência e, acima de tudo, acho que um resultado de uma conquista da indústria que é a confiança, né? Se a gente está jogando 75% das transações para um canal, é porque a gente confia na segurança que os bancos estão proporcionando para o cliente final. Quando a gente olha um pouco os outros canais, IB a gente percebe queda, tanto no acumulado quanto no ano. As agências têm uma queda importante esse ano, ela não no acumulado, mas esse ano aqui ela tem uma queda importante. E quando a gente olha a agência, a gente sabe que os bancos já estão endereçando a questão do footprint, o footprint vem sendo endereçado pelos bancos, mas não a questão de arquétipos. Arquétipos a gente ainda não endereçou quando a gente olha outras nações, mas a questão de footprint a gente vem buscando resolver. A parte de ATM, já há muito tempo a gente vem apontando aqui a grande queda dos volumes de ATM, acumulado de 40%, a gente também teve uma queda também esse ano. Acho que o que chama a atenção do ATM é que a velocidade que a gente tem na queda da transação é muito maior do que a velocidade que a gente consegue reduzir o parque. Nos últimos 5 anos a gente reduziu o nosso parque em 20%. Mas as transações caíram 40%. E a gente sabe que não é fácil resolver essa equação, a gente está endereçando, mas tem uma oportunidade aqui também de otimização e de melhoria. Quando a gente olha o POS cresceu um pouquinho menos esse ano, mas cresceu. Ele tem um crescimento ali dos 3%, um crescimento acumulado bastante importante. Essa é a figura quando a gente olha de canais. O que me chama atenção, mais chama atenção nesse slide aqui, que eu gosto bastante dele, é essa parte do 195 e 235. O volume de transações financeiras no canal mobile cresce mais do que o volume de transações não financeiras do canal mobile. Isso mostra de novo aquilo que a gente falou há pouco, a confiança. O cliente está tendo cada vez mais confiança em transitar, fazer as suas transações financeiras no canal mobile, mostrando aqui o crescimento que ele tem. A gente vem agora para esse slide que a gente sempre traz todo ano, comparando canais digitais, a gente olha o Internet Banking e o mobile, como está crescendo a transação financeira e não financeira, e o que está acontecendo mais um ano consecutivo, a gente tem uma queda da transação não financeira no IB. Cresce um pouquinho a financeira, mas cai bastante de novo a não financeira. E aqui, de novo, a gente percebe que a gente tem um trabalho aqui para fazer nos nossos Internet Banks, né? O que vai acontecer com os nossos Internet Banks? A gente vai pensar um pouco de como que a gente vai lidar com esse canal. Sem dúvida nenhuma, é um canal importante para alguns tipos de transação, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e é um canal importante para alguns segmentos de clientes, como um corporate, um atacado. Quando a gente está olhando do ponto de vista de transações totais, a gente chegou aqui no canal digital, que a gente está hoje com uma média 55 transações por conta por mês. Isso já é um crescimento muito grande, que era 43 no ano passado, né? Então, acho que esse é um acréscimo essa usabilidade está acontecendo cada vez mais do produto. E adivinha o que puxou isso para cima, gente? Pix. Pix fez esse boost desse volume de transação para cima do que a gente tem ali no canal digital, principalmente aquela média ali de 55 por causa do canal mobile. E quando a gente está olhando a parte de o uso do canal, 92% das pessoas físicas, elas estão ali, as transações que acontecem no canal mobile são pessoas físicas e 79% são, ali no canal IB, estão as pessoas jurídicas. Mas a gente vai falar assim, poxa, então a pessoa jurídica, o canal dominante é o IB. Não. A pessoa jurídica, ela transaciona mais no canal mobile do que no IB. Apesar de eu ter uma participação grande, né, que quem usa é a pessoa jurídica, o volume de transação maior hoje está no mobile. O volume de transação da pessoa jurídica no mobile, ele é 22% maior
do que no canal IB. Então, o canal IB ele também tem relevância para alguns segmentos de PJ, não é para todo segmento de PJ. Aprofundando na transação, dentro da pesquisa vocês vão ver ali vários dados de variação de transação para cima e para baixo. O que a gente traz de destaque aqui para esse ano é a contratação de crédito. No único canal que cresceu contratação de crédito foi a agência. E aqui a importância e a relevância dela. Então, para alguns produtos, apesar de a gente ter queda na transação total, para alguns produtos a gente percebe que a agência ela é importante e aqui o caso de crédito, a gente tem que chamar atenção para isso. Quando a gente está olhando aqui no caso do Internet Bank e do canal digital, a gente vê ali que 12% de crescimento do contratação de investimento no IB. E, na verdade, quando a gente olha esse tipo de transação, que é a contratação de investimento, e compara o IB com o IB é muito mais relevante para investimento do que o mobile. O mobile ele cresce menos e o volume do IB é o dobro do volume de contratação que a gente tem no mobile. Então, o Internet Banking, ele é sim relevante para a contratação de investimentos na pessoa física, né? Então, de novo, quando a gente está falando aqui de canais, mesmo tendo essa visão, essa tendência de queda do IB, aqui para os estrategistas de canais, a gente tem que pensar que, no caso de investimentos, este produto, né, a contratação, o canal IB, ele é super relevante e super importante. A gente faz aqui também um recorte da parte de PIX, esse é um dado inédito que a gente traz nas pesquisas, que é a contratação, o volume de heavy users que a gente tem de PIX. Então, essa quantidade de heavy users que a gente tem de PIX, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, todos os anos vem crescendo de uma forma bastante forte e bastante também contundente. Vamos falar um pouquinho de engajamento, né? Então, a gente cresceu a quantidade de contas, a gente mantém o percentual de contas ativas ali no canal, nos canais digitais. E qual que é o dado interessante que a gente vê aqui na pesquisa? É essa questão das contas ativas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, nos canais digitais. A gente percebe que a pessoa jurídica, ela aumenta mais a sua ativação ali no canal mobile, ela aumenta no IB, mas ela aumenta muito mais no mobile. E o que chama a atenção é essa queda que a gente tem de contas ativas no IB. Na pessoa física, ali na casa dos seus 24%, ali na casa dos seus 38%. Um dilema que a gente tem aqui, né? Porque a gente acabou de falar que o IB é super importante para a contratação do investimento, mas na hora que eu olho na parte de contas ativas, para a pessoa física, ele está perdendo importância. Então, estrategistas de canais têm que pensar em como que a gente vai conseguir direcionar isso e talvez fazer com que o nosso Internet Banking seja muito mais uma internet de investimentos, um banking de investimentos, talvez, do que simplesmente um Internet Banking ali puro de transação. Talvez o boost nas transações e nas funcionalidades para apoiar o investimento seja algo mais importante e relevante para o cliente final nesse momento. A gente, mais um ano, teve um aumento ali nas aberturas das contas dos canais digitais. A gente chegou num percentual super interessante. Os canais digitais, hoje, a abertura do relacionamento. No último ano, o canal digital, ele já tinha passado o canal físico. Esse ano descolou, aumentou essa distância. Mas o que eu acho que é interessante aqui, a gente vê um volume enorme ali. 17 milhões e meio de contas abertas no canal físico. É muita conta. Então, apesar de não ter um crescimento tão grande, a gente vê que tem o crescimento não é grande, tem uma importância sobre a ótica ali de volume, né? Vamos continuar ainda aqui no mundo de engajamento, vamos falar da parte de heavy user. Esse é um recorte que a gente adora trazer todos os anos na pesquisa, quando a gente está falando aqui dos heavy users, né? 98 milhões de clientes são heavy users. 98 milhões de clientes resolvem mais de 80% da sua vida financeira num único canal, que é o canal mobile. A gente está dizendo que são 55 transações mês, 98 milhões de pessoas, e são pessoas que vão todos os dias do banco. Olha o potencial disso que a gente tem na nossa mão, desse canal, da gente gerar relacionamento, contexto e conteúdo e relação com ele contínua ao longo do dia, praticamente todos os dias da vida dele. Então, um canal poderosíssimo. Apesar da gente ter isso e essa observação, olha os números que a gente tem ali do lado direito. A quantidade de produtos contratados por cliente. Eu sei aqui que alguns bancos vão ter alguns números diferentes do ponto de vista de posse, mais produto, menos produto contratado, mas o que está falando para a gente aqui o número, quando a gente vê ali, por exemplo, na parte de seguros, 23% da base tem seguros,
isso não é um número alto. Isso mostra ainda muita oportunidade para a gente desenvolver os nossos motores de CRM, o nosso contexto, a relação com o cliente para melhorar essa penetração. Então, apesar de a gente ter alto volume de heavy user, muita intensidade de uso do canal, a gente ainda não tem uma posse tão grande de produto. Isso é dado consolidado de mercado. Talvez ao que um banco comparando com o outro tenha uma posse melhor. Ainda falando aqui da parte de engajamento, a gente vê aquele movimento bastante forte que a gente falou ali atrás, uma das estratégias sendo ali a parte de ecossistemas Beyond Banking. E aqui a gente vê um pouco do resultado disso, que é a parte de marketplaces. Isso tem sido uma estratégia para a gente gerar mais contexto e conteúdo junto com o cliente. A gente tem tido um aumento da disponibilização desse serviço e desse tipo de funcionalidade para o cliente final. Então, são mais bancos aderindo a essa agenda de trazer marketplace para dentro das suas plataformas, né? E ali tem várias estratégias para você estar utilizando. E acho que o grande sentido disso, o grande motivo de você fazer isso, além de você levar o produto financeiro na ponta, numa outra maneira, numa outra forma para ele, num tipo de transação ali mais de consumo, vamos dizer assim, acho que não é só pela questão do fee, de um commission fee, de um marketplace, que você vai estar fazendo esse movimento, mas muito mais para você entender melhor o cliente, ter mais contexto e informação, que isso é um dado que tem um valor inestimável para a relação ao longo do tempo com cada cliente, independente do seu segmento e do seu porte. A gente sempre traz um recorte que a gente gosta de trazer, que é a parte de oferta de seguros, né? E a gente traz isso na pesquisa FEBRABAN, dado a importância e a relevância que bancassurance tem no contexto do nosso país, né? E a gente sabe que, no caso de seguros, as agências, elas dominam a distribuição do produto, elas têm esse domínio ali da distribuição de produto, mas a gente percebe um crescimento consistente do mobile banking, e hoje o mobile banking ele acabou se tornando o segundo principal canal para a contratação de seguro e com maior taxa de crescimento. Acho que esse é um dado aqui super interessante. E quando a gente consegue colocar o produto no canal, envelopar o produto seguro e levar ele para o canal digital, ele vende. Ele consegue ter uma adesão super interessante. A gente vê isso até pela questão das cotações. Olha o quanto cresceu a cotação de um ano para outro. Então a gente vai colocando mais produto, vai envelopando e a gente consegue surtir esse efeito do uso e do consumo. No final, qual que é o resultado disso? A gente tem um melhor desempenho na contratação e a gente tem um melhor desempenho no que a gente quer do produto seguro, a renovação. Então, o efeito que a gente tem de você conseguir jogar esses produtos, o produto seguro, para o canal digital, ele é muito interessante. Para a gente fechar o último dado que a gente explorar aqui antes da gente entrar logo no nosso painel, a gente falando de Open Finance, né? A gente sabe que o Open Finance ele vem crescendo a quantidade de clientes que estão aderindo, vai crescendo a quantidade de consentimentos também, mas a gente tem consciência de como nação, a gente tem barreiras para a adoção do Open Finance, o entendimento, a percepção do valor, mas aqui eu digo que a gente tem como uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Que é essa quantidade de clientes já usando os agregadores financeiros disponibilizados pelos bancos. Quase 3 milhões de clientes usando os agregadores disponibilizados pelos bancos, que é um crescimento super interessante. Então, um crescimento de quase de 70% no uso dos agregadores. Então, apesar de toda a dificuldade que a gente tem da adoção desse produto, dessa funcionalidade na ponta e percepção do valor do cliente, eu acho que a questão do agregador ele é um caminho para a gente mudar um pouco a regra desse jogo. E a gente vai discutir um pouquinho isso também ali no painel daqui a pouco. Super incentivo a vocês a fazer o download da pesquisa. Eu acho que para fechar, antes da gente entrar logo no painel, acho que uma reflexão que a gente faz, quando a gente olha essa questão das transações, a gente tem tido uma evolução enorme, né? A gente tem tido de um ano para outro, a gente vê transação subindo, transação caindo, o canal ficando mais relevante do que o outro, mas acho que num contexto geral, o que a gente vive hoje é uma evolução. A gente tem que se perguntar quando que vai ser a próxima revolução. Aonde vai estar a revolução no atendimento? Aonde vai estar a revolução no canal? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Essa revolução vai ser a gente, talvez, colocar as transações num canal de um aplicativo de mensagem com um WhatsApp ou não? Ou transformar o nosso aplicativo num super app ou não? Ou essa revolução é a gente desmaterializar o aplicativo e fazer com que a user interface assuma toda a relação com o cliente no dia a dia no canal mobile? Essa é a reflexão que a gente traz hoje aqui. Gente, obrigado, vamos para o painel. Bora lá, Carol.
Obrigada, Sérgio. Boa. Apresentação detalhada, a apresentação ficou top. Ficou bem bacana, viu? Parabéns. E os dados realmente são muito interessantes. Mas vamos nos aprofundar agora em tudo isso que foi colocado na apresentação. E começo aqui a primeira pergunta. Queria recordar um pouco da primeira parte da pesquisa. A prioridade dos executivos de TI segue robusta quando o assunto é tecnologias prioritárias e esse ano IA e Cloud como viabilizadoras da inovação e da agilidade operacional e da segurança cibernética. Gostaria da visão de vocês três quanto a esse assunto. Cíntia? Então vamos começar. Primeiro, bom dia a todos, um prazer estar aqui de novo. E vamos esquentar um pouquinho esse painel que tá frio, né? Então vamos embora. Eu vou falar um pouco. Eu estava de pé, né? Você estava correndo. Eu fiquei com inveja. Então vamos falar de cibersegurança. Eu estudei bastante aqui a pesquisa esse ano. Tinha bastante coisa falando de segurança. E o que me espantou mais é aquele avanço expressivo no tema. Naquela primeira parte que a gente fala da diferenciação, teve um crescimento do ano passado para cá de 59% para 82%. Isso só mostra, né, todo o esforço que as instituições estão tendo para mitigar risco cibernético e proteger o dado do nosso cliente, que é a coisa mais importante. Em relação às estratégias de diferenciação ainda, em relação à cyber, a gente tem empatado dois temas. Prevenção à fraude e proteção de dados pessoais, com 94%. E em 3 temas empatados com 88%. Educação e conscientização, gestão de riscos e inovação tecnológica e segurança. Tem uma segunda parte da pesquisa, que eu também achei super relevante, que é a inteligência artificial aplicada à segurança. Então, primeiro, mostrou quais são as prioridades em cyber para justamente depois ver aonde a gente poderia aplicar mais inteligência artificial. Prioridades em cyber. 90% gestão de riscos e vulnerabilidade. 60% detecção e resposta a incidentes. 50% empatados 3 temas: segurança em nuvem, segurança de rede e gestão de identidades e acessos. E uma coisa interessante que as organizações vêm fazendo: 56% já tem um membro do conselho especializado em cyber, que mostra a relevância do tema, e 40% já tem um profissional de segurança no dia a dia das squads. Então, cada vez mais as organizações têm implantado o Security by Design, em que a segurança já nasce junto com a solução. Então, segurança agora não é uma coisa que fica apartada, que depois, né, vai dar a solução. A segurança ela já nasce como uma viabilizadora da inovação nas organizações. E um último aspecto que eu também achei bem interessante na pesquisa foram as oportunidades de aplicar inteligência artificial em cyber. Então, vou falar aqui na ordem de mais oportunidades, né? 75% para gerenciar riscos relacionados a terceiros, é um outro tema de cada vez mais preocupação de todos nós. 65% acompanhar a rápida evolução das ameaças e depois empatados com 55%. Cultura de segurança na organização, escassez de profissionais de segurança. E aí a pesquisa fala, né, de como você pode aplicar inteligência artificial para cada um desses itens. Mas onde que os bancos efetivamente estão fazendo? Que aí muda um pouco. Na ordem crescente de onde tem mais maturidade no tema de inteligência artificial. Detecção de fraude e lavagem de dinheiro, proteção de sistemas e dados contra ataques cibernéticos, Know Your Customer, biometria e análise de imagens e vídeos. Então, cada vez mais a inteligência artificial sendo aplicada para combater a inteligência artificial que o cybercrime tem usado contra nós. Obrigada, Cíntia. E isso faz parte de um dos pilares do Laboratório de Segurança Cibernética da FEBRABAN, que é o pilar de padronização, na qual a gente ajuda a elevar a maturidade dos prestadores de serviços relevantes para o setor, dado a importância que a gente tem com esse tema. Molinari, a sua visão? Vou usar aqui, Cíntia.
Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Bom dia, Carol, Cíntia, Sérgio. Mais uma vez a gente falando sobre a pesquisa FEBRABAN. E a pesquisa, ela, na verdade, é uma grande celebração dos resultados que a gente traz, que a nossa indústria traz para o cidadão. Aqui a gente está falando de inclusão digital, aqui a gente está falando da popularização de transação. Aqui a gente consegue mostrar um pouquinho da evolução que a gente vem vendo ao longo dos anos e que está tornou a indústria financeira brasileira uma das mais avançadas do mundo, né? Que é um orgulho muito grande para nós. Então, todo mundo aqui que é de tecnologia, que é de banco, sinta-se honrado pelos resultados, porque é como a gente demonstra valor para a nossa população. Eu vou falar um pouquinho sobre cloud, e o que a pesquisa mostra é um pouquinho do amadurecimento do uso da cloud. A gente está falando aqui no primeiro momento, que a gente vem acompanhando a visão sobre a adoção da cloud, ela estava muito mais voltada à questão, primeiro, de uma troca, de um aperfeiçoamento, uma modernização do sistema legado. Essa era uma primeira abordagem. E o segundo abordagem ao longo do tempo era financeira, a redução de custos. O que a gente vê na pesquisa agora é um pouquinho mais maduro, né? Que a gente já começa a falar em acesso facilitado à inovação, como prioridade para a adoção da cloud. A gente começa a falar sobre a escalabilidade da cloud, né? Então, usando outras facilidades que a cloud, não com essa visão totalmente voltada especificamente a custo, e sim como é que a gente acelera o processo de inovação, como é que a gente acelera o processo de integração. Já falou de marketplace lá, né? A cloud, ela acaba ajudando nesse processo. O próprio Open Finance, a cloud acaba ajudando nesse processo, a adoção da IA. A cloud é um acelerador, né? Quanto mais a gente usa a inteligência artificial, naturalmente a gente usa também mais cloud para fazer esse uso. Então a gente começa a ver os bancos com um nível de maturidade maior do seu uso. E com algumas soluções já num nível bastante grande de uso. Quando a gente olha a parte de canais, principalmente, já está com 50%, né? Principalmente mobile internet, já sendo atendido em cloud. E esse número vem crescendo muito rápido ao longo do tempo. E o que a gente imagina é que nos próximos anos a gente continue com esse movimento mais rápido. Ainda em outros negócios, a gente vê uma adoção menor, na faixa dos 30%, mas lembra que a gente partiu de zero há pouco tempo atrás, então o que a pesquisa mostra é essa aceleração da adoção em várias vertentes. E a gente olha tanto na questão da cloud privada quanto na cloud pública. Ainda a cloud privada ainda num percentual maior, com 57%, mas a cloud pública subindo bastante, quer dizer que a gente vem fazendo uma adoção híbrida, né? E o que dá uma complementariedade, inclusive, na forma de adoção. E eu acho que o dado que é mais relevante, inclusive, nesse processo, é que 89% dos bancos declaram que vão aumentar o investimento em cloud esse ano. Então, 89% falam que vão aumentar, 11% falam que vão manter, mas ninguém fala que vai diminuir. Então, com certeza, para o próximo ano a gente já vai ver novas evoluções nessa adoção. Novamente o setor bancário sendo pioneiro na adoção de algumas tecnologias, refletindo esse investimento forte que a gente faz e que vai culminar nesse atendimento melhor, nessa oferta melhor de soluções, né? Obrigada, Sérgio. Carol, acho que a gente, quando está falando aqui de adoção de novas tecnologias, né, acho que a gente tem que entender que adotar nova tecnologia, ela é fator competitivo, né? Não é só adotar tecnologia por adotar tecnologia, né? Realmente adotar tecnologia com algum tipo de propósito, né? A gente percebe uma agenda muito forte na indústria de você conseguir aumentar a eficiência, né? Trazer tecnologia para aumentar a eficiência, mas também sobre a ótica da eficácia também, né? Eu não posso só aumentar a eficiência e fazer talvez mais com o mesmo, né? Ou mais com o menos, se eu não tenho também qualidade, o melhor nível de controle, o melhor nível de gestão de riscos, né? Então, acho que isso é um blending que a gente está vivendo na indústria e a gente tem que ser bastante ágil nessa adoção da tecnologia e na implantação dela.
né? Então, eu gosto muito de ver a indústria não só se transformando não só sob a ótica da adoção da nova tecnologia que a gente faz, né? E a gente está fazendo, está investindo e está de uma forma muito rápida adotando as novas tecnologias, mas é a forma como a gente está fazendo, né? A gente entendeu como indústria que a gente precisa pensar na agilidade operacional da companhia, que a gente precisa pensar na forma ágil de tomar decisão, na forma ágil de dar uma resposta a um incidente, na forma ágil de colocar um novo produto, de promover uma nova experiência para o cliente final. Então, acho que não só, acho que o que a gente vive um momento aqui de adoção das novas tecnologias, não é só a adoção da nova tecnologia em si, mas a gente percebe um efeito transformador de estrutura mesmo, mindset, processo, modelo de operação dentro das organizações. Eu acho que esse é um movimento que não para, viu, Carol? A gente vai estar vivendo isso de uma forma muito intensa, acho que já há uns últimos anos, e isso não tem fim, né? A gente muda um modelo, muda uma estrutura, a gente olha, vamos mudar de novo. E a gente vai lá, muda de novo, sempre buscando aperfeiçoar. Obrigada, Sérgio. A pesquisa revela também que a maioria dos bancos já estão utilizando inteligência artificial generativa em suas operações. A IA se mostra altamente adaptável e customizável às necessidades específicas de cada área de negócio. Como vocês enxergam o impacto da IA e da IA generativa na inovação, na produtividade das instituições financeiras? Muli, você começa? Posso começar. Primeiro, acho que é importante falar da velocidade da adoção que a gente está fazendo com a inteligência artificial, né? A gente mostrou o nível de maturidade, mas a gente percebe o quão rápido está sendo feita essa adoção. Primeiro na IA tradicional, né? Que isso já vem há mais tempo, a gente já vinha fazendo há mais tempo, mas sempre uma visão mais analítica. Mas principalmente a generativa, quando a gente olha lá que a gente salta e já tem 86% que utilizam a generativa, e ela é bem recente, é realmente um número bastante expressivo pelo tempo de adoção. E ela permeia toda a organização, que eu acho que isso que é importante. Assim, ela é puxada pela tecnologia e ela afeta a nossa operação, inclusive, mas ela começa a permear todos os pontos. A gente vai falar de IA para cyber, a gente vai falar de IA para atendimento, para experiência, para melhoria de processo, para permitir insights. Ela tem essa característica de se espalhar pela organização. E outro ponto que eu acho que é super interessante e relevante, que a gente vai começar a falar bastante ao longo do tempo agora, é agentes autônomos, multi-agentes. Como é que a gente vai usar isso? Está surgindo agora e ela tem um potencial gigantesco de aprimorar todos esses processos, né? E a gente, como o setor que investe mais forte em tecnologia e inovação no Brasil, a gente provavelmente vai ser pioneiro nessa adoção ao longo desse tempo, né? Tá vendo isso acontecer e a grande vantagem é que ele tem um potencial muito grande. Eu acho que o grande desafio aqui que a gente vai ter dentro das organizações é mais a cultura e treinamento. É como que a gente faz para que toda a organização perceba os benefícios que a inteligência artificial, seja ela tradicional, que às vezes é o melhor jeito de usar, para tradicional, às vezes vai ser generativa, às vezes vai ser agentes e às vezes vai ser a mescla de tudo. Como que a gente vai fazer aculturar toda a organização para o uso mais efetivo, mais rápido, eficiente da inteligência artificial? Ontem nós estávamos debatendo no painel de tecnologia emergente a questão do uso de agentes de IA, e a gente chegou a discutir que pode ser que em até 3 anos a maioria dos bancos já estejam utilizando esse tipo de tecnologia para disponibilizar para os seus clientes. Aí, mais uma vez, os bancos trazendo realmente todo o potencial que a gente vê em tecnologia para transformar o setor. Cíntia? Carol, eu estou achando que vai ser mais rápido do que 3 anos, viu? Porque o ganho que a gente viu quando você começa a aplicar a IA generativa em relação à clássica, de problemas que a gente tinha, então é muito exponencial. Então, os ganhos são muito grandes. O que a gente tem visto, né, o que eu tenho visto, são mais ou menos 4 grandes aplicações para IA generativa. Uma é no atendimento, que é uma coisa mais clássica e que vai crescer exponencialmente, porque com o uso da IA generativa, os índices de produtividade aumentam muito, você melhora a fluidez nas conversas, o que a gente tem visto é muito positivo. Depois, hiperpersonalização.
Então, você consegue fazer isso muito melhor, em tempo real, e não só também com toda a gama de dados que a gente tem agora. Então, eu tenho visto bastante também o uso no app, é por ali que a gente vai depois até ver, né, outros produtos sendo alavancados no uso do app pelo uso da hiperpersonalização. Depois, eficiência operacional. Então, e aí é onde vai permear pela empresa como um todo. E o que eu tenho visto é cada vez mais as áreas de negócio interessadas em usar. A gente não tem que vender mais nada, né? Agora o nosso desafio é conseguir atender todo mundo, porque as áreas têm pesquisado, têm visto, está na mão do usuário final. Você não precisa mais ser de TI para estar conseguindo aplicar a IA generativa. E nós aqui na tecnologia vamos usar cada vez mais. Então, na parte de multiagentes para modernização de aplicações, a gente tem esse ano, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar, o desafio lá do CNPJ alfanumérico, que é uma coisa não tão fancy, né, mas a gente vai ter que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. E a inteligência artificial, os testes que a gente tem feito, tem dado um resultado muito bacana para a gente conseguir acelerar isso. E também na modelagem de dados. Tudo que a gente tem visto aí com multiagentes para modelagem de dados, ele acelera muito e é uma oportunidade que a gente vai ter de conseguir atender rapidamente todas as áreas de negócio. Então, eu acho que a gente está só começando, Carol. Molinari, o mobile bank se consolidou como a principal canais de transações bancárias e o meio de acesso preferido dos clientes heavy user. E contribuiu também para o marco de 200 bilhões de transações bancárias fosse atingida no último ano, segundo a pesquisa. O que tem impulsionado esse crescimento e quais são as implicações para o futuro dos canais de atendimento? O mobile a gente vem acompanhando, bom, lembra, 15 anos atrás era base zero, ele vem transformando hoje a 75%. E a gente vê ano a ano, é incrível que ele cresce em todos os aspectos. Ele cresce em volume transacional, ele cresce é um desafio que a gente tinha no início, por exemplo, que era muito consulta e pouca transação financeira. Hoje a gente vê também um crescimento acima da média na movimentação financeira. A gente vê cada vez mais os clientes acessando mais vezes o app. Então, a gente vê também heavy users crescendo também, quer dizer, os clientes que fazem mais de 80% das transações em mobile. E pela primeira vez a gente vê o PJ, que era a última fronteira, onde o Internet Banking ainda era o principal canal. A gente vê a última fronteira esse ano passado no caso, o mobile ultrapassando. Então, primeiro assim, aqui tem um trabalho que a gente precisa saudar, assim, o mobile bank do Brasil, do setor financeiro brasileiro, ele é um case também mundial. Primeiro, pela experiência que a gente dá. Segundo, pela segurança que a gente proporciona no canal. E a gente consegue agregar muitas transações. Hoje, um app financeiro brasileiro, ele realmente tem todo o banco lá dentro. E a gente começa a entrar em algumas fronteiras de outras transações que antes eles tinham dificuldade pela complexidade que é a transação. O mobile começa a entrar também nessas transações, o que é grande. Agora, quando a gente começa a olhar o futuro, e aí vem um pouco da provocação até que o Biagin colocou, a gente há pelo menos 10 anos fala qual que vai ser o próximo grande canal. Como a gente falava lá na internet que chegou o mobile, qual que é o próximo? E a gente já tentou várias coisas. A gente teve teve digital, metaverso, teve várias visões aí. E agora sim a gente precisa pensar assim, qual que é o próximo? Vai ser a desmaterialização do app? Vai ser a gente começar a usar chat para começar a fazer essa interação? O que de fato a gente tem é que o mobile hoje está muito consolidado, ele caiu o gosto, o Pix eu acho que acelerou, e só é assim porque a gente tem essa solução tão robusta e o que eu acredito é que ao longo dos próximos anos ainda o mobile vai ser sim o principal canal de atendimento do sistema bancário. Acho que a facilidade e a concentração que a gente tem nos apps hoje dos bancos acaba impressionando
você faz tudo, o celular está na mão, você precisa pagar uma conta, você faz, precisa contratar um serviço, você tem, se precisa consultar um saldo, você tem ali, é só conectar, se logar no banco. Então, realmente, acho que a facilidade ajudou a cair no gosto da população por conta disso. Cíntia, a sua visão dos canais? Então, eu fui ver também aqui os números da pesquisa, né? E desde a pandemia, o uso do mobile cresceu 3 vezes. Isso mostra que quem foi para o app, né, durante a pandemia não saiu. Então, isso é pela facilidade, né, por tudo que a gente está falando aqui. E eu acho também que com o uso da inteligência artificial generativa integrada no uso do app, só vai aumentar mais, porque você facilita o uso, você cria novas experiências a cada vez, né? Quantas vezes mesmo você falou lá que o cliente entra por mês? 55, né? 55 transações na média. Na média. E vai todo dia no banco. E vai todo dia no banco. Então, com essa ida todo dia no banco do nosso cliente, você vai usando inteligência artificial, provendo uma experiência hiperpersonalizada que faz com que ele volte cada vez mais. Eu trouxe uns números para mostrar justamente como está diferenciado o uso do app agora, que já saiu do saldo extrato há muito tempo, né? Então, no banco, eu dei uma olhada aqui do ano passado para cá, o crescimento que o Bradesco teve. Foi 56% em consórcio, 50% em seguro, 32% em previdência. Então, são transações completamente diferentes, né? Isso no último ano, sendo que 99% já são nos canais digitais. E a gente também teve um crescimento de crédito no mobile, 22% ano a ano. Então, acho que a gente vai ter muitas novidades ainda, né? É interessante esse dado de vocês, porque o dado da indústria, ele mostrou a queda, só o aumento no IB. É super interessante esse dado de vocês. Parabéns pelo... Mas essa era a última fronteira, né? Eu acho que do mobile, né? Quando a gente tinha essas transações mais complexas, que a gente ainda tinha outros canais que conseguiam atender. Então, o mobile quebra essa fronteira também, né? Começa a quebrar com transações também um pouco mais complexas. Eu acho que agora o nosso desafio vai ser não só de trazer o cliente para o mobile, mas de manter essa experiência do cliente hiperpersonalizada, independente de onde ele vai, manter isso no atendimento online. Se ele resolve procurar o gerente, esse é o desafio de manter essa consistência entre todos os canais que o cliente nos acessa. E tem 2 movimentos, Cíntia, que são interessantes, que a gente observa fora. Tem uma outra pesquisa que a gente faz na Deloitte, o DBM, que trouxe um pouco desses insights, é o Digital Banking Maturity. Tem duas tendências interessantes. A primeira tendência é o banco conveniente. O que é o banco conveniente? É você levar o suporte para o cliente em todas as telas transacionais que ele está. Então, quando a gente pega alguns bancos internacionais, você vê, dependente da transação que você está, você não tem só aquele chatbot de apoio, aquela inteligência artificial de apoio na primeira tela da transação. Em todo o movimento que você está fazendo dentro do aplicativo, você tem aquele apoio, né? Então, a gente está chamando isso ali, denominando isso de banco conveniente. Ou seja, você levar uma conveniência maior, dar um concierge para o cliente ali, sempre dependente da tela que ele está. Um segundo movimento bastante interessante nessa visão de evolução do canal digital é o que a gente chama ali da familiaridade, né? E essa familiaridade a gente quer dizer o quê? É a gente uberizar ou netflixar, né? A gente estava brincando isso lá daqui a pouco, um pouquinho lá atrás, justamente a experiência que a gente está entregando no canal mobile. Se a gente for ver, a gente melhorou e avançou muito nas jornadas e na experiência, mas a gente não efetivamente transformou muito, a gente evoluiu, mas não revolucionou a experiência consumida, né? Então, quando a gente começa a olhar outras indústrias, experiências digitais, que um Uber entrega, que um Netflix entrega, né, um Amazon Prime entrega, a gente percebe que isso também pode ser trazido para dentro do nosso contexto. Até você estava comentando, né, Cintia, que já no Bradesco vocês estão fazendo alguns pilotos disso, né? A gente fez um com investimento, que a gente chama de Brascan, que a gente criou a experiência Netflix dentro do app. E foi super bacana. A gente adotou um algoritmo de classificação semelhante ao que a Netflix usa e colocamos investimentos. E colocamos lá, clientes que com seu perfil também investiram em, né? E, cara, aumentou a captação em 2 vezes no app de investimentos com essa Netflixização
do investimento. Foi Exato. muito bacana o resultado. Legal. Então, acho que mesmo a gente ainda não tem, assim, acho que tem, apesar de a gente estar aguardando talvez uma grande revolução no canal mobile, que na nossa visão, né, Molinari, acho que de vários players de mercado, de várias pessoas que a gente conhece no mercado, é realmente desmaterializar o aplicativo e trazer a User Interface AI como, né, a orquestradora da relação e da interação. Tem muita coisa que a gente pode fazer ainda até chegar lá, né, como esse movimento da conveniência e da familiaridade. Eu acho que esse ponto que a gente colocou é importante, que a gente parte de opções reativas, né, de você disponibilizar as opções para o cliente interagir, mas também ser ativo e ser propositivo. Eu acho que esse continua dentro do mobile, continua dentro do mesmo canal, mas a forma de interagir ela muda. E eu consigo, agregando inteligência artificial e outros meios, complementar a forma de atender. Não tem como deixar de falar de Pix. A pesquisa mostra que o Pix se firma como um dos principais pilares da transformação digital no sistema financeiro brasileiro. Ele continua expandindo a base de usuários, viu crescer em 38% o número de heavy users e aumentou o uso de pessoas jurídicas, saltando para 3,9 milhões, de 3,9 milhões para 4,7 milhões. Como podemos interpretar esses dados à luz da evolução do sistema financeiro como um todo e de que forma esse movimento também impacta ou é impactado pela digitalização dos produtos de crédito, seguros e investimentos nos próximos anos? Cíntia, começando por você. Então, acho que o número só mostra o que a gente vê, né? Pix a gente usa hoje em qualquer lugar, até, né, é universal. E os números que eu mostrei também lá do mobile mostra a parte da digitalização de outras transações, né? Com os aumentos que a gente teve tanto em seguro quanto crédito no app. Agora, eu sou capaz de apostar que o Pix vai começar a crescer mais também em outros meios. Então, a gente já tem o chat, já tem o Pix por WhatsApp, vários bancos já oferecem o Pix por WhatsApp. E o que a gente tem visto agora, que vai trazer muito mais flexibilidade, é usar multiagente também para deixar essa fluidez, deixar o Pix mais fluido, mais conversacional. Então, a gente tem está fazendo um piloto com Pix inteligente de permitir, né, que você faça Pix para mais de uma pessoa, desambigue os nomes e tudo mais, e tem tido um resultado super bacana. Então, eu sou capaz de apostar aqui, eu não sei se vale a pena a gente apostar em futuro, né? As coisas têm mudado tão rápido, mas eu acho que a gente vai ter um misto aqui do chat com desmaterialização do app e um crescimento cada vez maior desse tipo de funcionalidade. Aí eu acho que ano que vem a gente vai estar falando disso. Legal. Eu acho que aqui o Pix é um daqueles cases que a gente precisa celebrar também, né? Assim, a forma como ele foi feito, né? De padronização entre bancos, ele ser 24/7, ele ser público, né? Ser gratuito. Acho que todo esse conjunto fez esse sucesso do Pix. E ele vem num país que é bastante heterogêneo. Ontem eu estava falando com o pessoal aqui do interior do Amazonas, eles falando como que isso impactava o interior, porque eles antes tinham necessidade de cédula física, não tinha uma infraestrutura mínima lá. E quando chega a infraestrutura de tecnologia lá, o Pix ele muda toda a forma como a economia funciona. Então ele tem um aspecto de inclusão social, inclusive, bastante importante. E olhando um pouquinho sobre outro aspecto, assim, o Pix ele começa a entrar em outros segmentos, outros negócios já ano a ano, né? Porque ele continua em evolução e a gente vai falar bastante sobre ele nos próximos anos. E quando a gente olha, por exemplo, em uso de POS, né? O que a pesquisa mostra, por exemplo, é um crescimento de 70% lá da utilização do Pix no próprio POS, sem afetar o cartão de crédito. Quer dizer, o cartão de crédito continua crescendo, mas o Pix ainda cresce ainda mais, né? Então, ele começa a entrar em outras fronteiras. Mas eu queria trazer um outro aspecto que eu acho que é importante falar, assim, é como o Pix no Brasil, o nosso Pix, ele é um case mundial, né? Quando a gente começa a olhar tudo que existe no mundo, a Europa não tem nada parecido, os Estados Unidos não tem nada parecido, talvez o que a gente possa comparar é com a China e com a Índia, mas são modelos bem distintos. Quer dizer, a China com um modelo onde você tem Alipay e o WeChat fazendo essa interlocução e os bancos muito mais como back-end desse processo, né? Então você não tem o banco na fronteira. E a Índia com o UPI, com a questão de uma API de Pix, mas ela também deixa o banco
para trás nesse processo, né? A interface pode ser um retail, pode ser vários outros meios. E aqui não, aqui os bancos eles são realmente protagonistas exatamente por essa confiança que a gente tem, exatamente por essa qualidade do nosso serviço. Quer dizer, a gente conseguiu se posicionar de uma maneira que os bancos são essa fronteira de pagamento, né? Esse canal fronteira de pagamento. Então, nós vamos falar bastante sobre o Pix nos próximos anos, que a gente continua evoluindo ele, né? Acho que é isso que é interessante. Open Finance agora. Bora? O Open Finance continua sua trajetória de crescimento e maturação, consolidando-se como um ecossistema abrangente para a oferta de novos serviços e experiências personalizadas para os clientes. Neste contexto, que novas oportunidades e estratégias a pesquisa FEBRABAN apresenta aos bancos e o ecossistema financeiro? Biagini. Carol, acho que o Open Finance tem sido uma agenda bastante desafiadora, né, como jurisdição, né? Acho que a gente construiu um modelo do Open Finance super robusto e completo, né? Quando a gente olha outros países, Portugal, Espanha, outros países, por exemplo, né? Acho que a dificuldade que a gente tem é na adoção, né? A gente investiu muito, né, em construir a infraestrutura, construir a mensageria, em levar as funcionalidades. Agora o cliente precisa perceber valor. Se o cliente não tiver a percepção de valor, ele não vai adotar. Ele pode até estar lá com o consentimento, mas ele não vai usar, né? E a gente quer que ele use a funcionalidade. E eu acho que, como a gente colocou na apresentação e a pesquisa traz, que o agregador é um caminho. O agregador financeiro, assim como a gente vê outras jurisdições, Portugal, Espanha, outros bancos que fizeram lá fora, o agregador ele é o caminho da adoção, né? Porque quando você coloca a informação ali agregada, começa a trabalhar essa informação, colocar inteligência, colocar gestão, colocar informação em cima daquele dado agregado, que é a vida financeira do cliente. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de pequeno porte. A hora que você começa a trabalhar esse dado de uma forma consolidada, nessa visão 720 que eu sempre gosto de falar, você tem um resultado diferente, né? Então, acho que essa é a grande oportunidade. E um dado da pesquisa que a gente até não colocou na apresentação, mas é importante comentar, apenas metade dos bancos tem agregador. Olha a oportunidade que a gente tem, né? E eu acho que tem um outro fato também da questão da agregação, é que a gente tem que talvez mudar um pouco, talvez para mudar um pouco a regra o jogo aqui, né, nesse game do Open Finance, fazer ele com um uso maior, talvez a forma como que a gente está colocando ele no canal. A gente hoje coloca o agregador como um clique, é uma funcionalidade que você tem que entrar nela, né? Você tem que entrar ali dentro da agregação e ver os seus dados. Quando você pega, tem ótimos exemplos de bancos europeus que, na verdade, a agregação, ela está no front page. A hora que você faz o seu login, você já vê os dados agregados de todas as contas que você tem, de todos os bancos, com os logos ali de todos os bancos. E isso é uma informação poderosíssima para o cliente que está ali. Entendo realmente o saldo que eu tenho, entendo realmente a minha posição de crédito, entendo realmente a minha posição de investimento, principalmente para a pessoa jurídica de pequeno porte, né? Então, acho que a agregação é o caminho de mudar, né, de a gente ter uma adoção ainda maior. É uma oportunidade enorme para levar um serviço, né, adicional para o cliente. Só que talvez a gente tenha que mudar um pouco a forma como a gente está levando esse produto e disponibilizando na ponta. Cíntia? Aqui eu acho também que a gente pode agregar cada vez mais valor nessa agregação. Então, na hora em que o cliente consente o dado para ser utilizado pelo banco, então, por que não utilizar essa informação para dar mais insight, dar mais dicas de investimento? Usar essa informação, ela vem sendo usada e deve ser utilizada para hiperpersonalizar e agregar cada vez mais valor às informações que a gente está passando e o valor que a gente está agregando ao cliente. Uma outra coisa interessante na parte de iniciação de pagamento, também tornar isso tudo muito mais fluido. É uma outra grande oportunidade aí que eu vejo para um futuro próximo. Eu queria só complementar um pouquinho nessa parte do Open Finance, falar da integração com outros serviços, né? Que a Open Finance, ela fala de integração entre sistemas financeiros, mas quando a gente fala em marketplace, a pesquisa fala isso, ele também tem a ver com essa questão de troca de informações e troca de serviço. E aí a gente está vendo os bancos primeiro aumentando essa oferta, né? A gente chegou a 58%, mas a gente tem um caso aqui no Brasil também muito sui generis, né? Porque quando a gente fala ao redor do mundo, qual é o potencial da utilização de ter um super app ao redor do mundo, né? Talvez eu acho que o único grande case super app efetivo é lá na China, né?
Mas se no Brasil, se a gente tiver, quem está mais perto de ter essa possibilidade são os bancos. Primeiro, porque a gente tem um serviço extremamente relevante. Ninguém apaga um app bancário, porque ele precisa, ele utiliza. Segundo, que a gente tem uma recorrência, quer dizer, 55 vezes o nosso cliente entra no nosso app em média por mês. A gente tem 55 possibilidades de ofertar serviços, seja ele bancários ou de parceiros, coisa que nenhum outro mercado no Brasil tem. E a terceira grande característica que a gente tem, que é confiança. Ninguém no Brasil, nenhum outro setor, tem o nível de confiança no aplicativo que a gente tem. Então, se a gente tem a recorrência, a relevância e a segurança, a gente é o que está mais perto de ter essa oferta do que seria um super app. E a gente já começa a usufruir isso quando a gente começa a agregar serviços de parceiros. A gente viu na pesquisa e vem vindo ao longo dos últimos anos cada vez mais uso dessa informação, complementando, na verdade, o serviço bancário com o serviço de parceiros. Acho que esse é um fator que é muito específico da gente, que tem a ver com, que é o resultado, na verdade, de tudo que a gente está falando. Confiança, um aplicativo muito robusto, seguro, com uma experiência adequada. É importante também colocar que no caso do Open Finance, é um pouco diferente do Pix. Eu não entro no aplicativo para fazer um Open Finance. Eu entro no aplicativo para adquirir algum produto, algum serviço, que através do Open Finance eu posso ter uma vantagem no caso de um crédito, no caso de alguma questão que você pode ali consentir a troca dos seus dados entre os bancos. Então, eu não fiz necessariamente um Open Finance, eu fui buscar um crédito e através de um histórico de um outro banco que eu tenho um outro relacionamento, consegui ali passar também essa informação para conseguir um crédito mais direcionado. Então, é importante colocar isso, né? Eu não entro no aplicativo para fazer um Open Finance como eu faço com o Pix. Então, a adoção é isso. Quanto mais a gente vai ganhando maturidade, acho que a gente chegou num momento que o ecossistema já tem muitas funcionalidades implantadas, agora é a parte do desenvolvimento do produto, daquilo que faz sentido, da estratégia de cada banco. Então, isso é importante quando a gente fala ali de Pix, de Open Finance. E com isso, eu queria muito agradecer aqui, Molinari, Cíntia, Biagini, agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, tanto presencial quanto remotamente. O painel chegou ao fim, mas muito obrigada, pessoal, obrigada a vocês. Obrigado, muito bom. Muito obrigada Carolina, Cíntia, Rodrigo, Sérgio. Olha, excelente painel, muito conteúdo, tão relevante aqui para o setor. Muito obrigada, parabéns pelo painel. Eu gostaria de pedir para que vocês que estão aqui já se mantenham, porque nós temos, primeiro, que vocês possam acompanhar o nosso QR Code aqui para avaliar o painel. Cada avaliação de painel é muito importante para a gente. Por gentileza, se lembrem de devolver os rádios de tradução ao final do evento, mas já fiquem por aqui, porque vai ser o tempo da gente só mudar o palco rapidamente para que venha a próxima atração. É a atração agora, que é uma das mais esperadas dessa edição, o nosso próximo painel. Ele é um dos mais esperados dessa edição. Então, eu vou pedir, por favor, para que vocês se mantenham por aqui, quem quiser acompanhar, que já os nossos painelistas vão estar no palco para esse nosso próximo... Gente, de onde saiu o próprio, né? Nesse próximo momento. Então, só um instantezinho, que é o tempo da gente organizar o palco, e eu já volto aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada.
da economia mundial. Reforçando, vocês podem ouvir com tradução simultânea em português ou em inglês. É só ajustar o seu rádio para acessar pelo aplicativo, tá bom? Não se esqueçam de avaliar o painel pelo QR Code no telão, que vai aparecer aqui no telão no final. Todos prontos? Ouvindo bem? Vamos então convidar ao palco o moderador Maurício Minas, integrante do Conselho de Administração do Bradesco, que é quem vai conduzir esse painel, e Paul Romer, Prêmio Nobel de Economia. Por favor. Fique à vontade. Excelente painel. Well, I'm going to do the presentations and the questions in English. I think it's better for us and Paul to interact directly. Okay. First of all, thank you so much for being here with us, Professor Paul. Paul Michael Romer, born in Denver, Colorado, is an influential American economist and policy entrepreneur. He's currently at the Seidner University Professor of Finance at Boston College. Romer is known for his work in endogenous growth theory, which earned him the Nobel Prize in Economic Sciences in 2018, shared with William Nordhaus. Romer holds a Bachelor of Science in Mathematics and PhD in Economics from the University of Chicago. He has taught at several prestigious institutions, including, among others, New York University, Stanford University, University of California, Berkeley, and the University of Rochester. In addition to his academic contributions, Romer served as chief economist and senior vice president at World Bank from October 2016 to January 2018. He's a member of the American Academy of Arts and Sciences and the Center for Global Development. Romer coined the term mathiness to describe the misuse of mathematics in economic research. His contributions to the field of economics have made him one of the most influential economists of the 21st century. Thank you so much again, and the floor is yours. Okay. Please allow us with your thoughts. Thank you. Thank you. Mauricio. It's a pleasure to be back in Brazil. Thank you for coming to listen. I'll explain the title for my talk, which I hope you can see. I'll explain momentarily. I'll start with a bit of a prologue that reaches back to the very beginnings of the thinking I was doing about technology and the economics of ideas and progress. Then I'll apply those concepts to the current discussion about AI. So the first point is that progress has been possible for humans, and humans have been successful because we can share ideas. There was an old notion of diminishing returns, which said that humans were doomed to falling standards of living. And in fact, we had improving standards of living, improving at faster and faster rates over time. And it was because we could discover and share new ideas. There's a term from mathematics that captures what it is about our physical world that means that it's always possible to discover new things.
The term is combinatorial explosion, and I want to try and illustrate that for you. So let's start by asking a very simple question. If you take a deck of cards, of playing cards, and shuffle them repeatedly, shuffle them very randomly, how many different ways are there to arrange that deck of cards? Let me use a little bit of computer code to show you. So I want to import a function. Let's see, import from live coding means that you're like giving a tightrope act without a net. So let's see, from math import. There's a function. There's a function called the factorial, which is what we'll use to calculate how many ways there are to shuffle or arrange a set of cards in a deck. So let's do K for K range to So this gives you an idea. If I had a deck with just 2 cards in it, well, there's only 2 ways to arrange it. If I had a deck with 3 cards in it, there would be 6 ways to arrange them. 3 different choices for the first card, 2 choices for the second card. But I can actually show you that a little bit more clearly. So why don't I do that? So let me say this. And then let me say so I've now given expression for how to calculate the factorial. But this is pretty ugly, so let's try and clean it up. We can say equals, and then I'll put quotes around it. Okay, that looks a little better, but that's not quite right. I want to show what K is. Oops. Okay, now factorial of 2 is equal to 2 times 1. Factorial of 3 is 3 times 2 times 1. We see how to calculate it, but let's get the number, the actual value back in this expression. So now this was part of what I wanted to show you, is that you always make mistakes. We'll come back to this. Okay, so what did I do? I forgot a comma. Indeed, I forgot a comma. Okay. That's not too bad, but let's clean it up just a little bit more. There we go. So now I can calculate the factorial for 2, 3, 4, 5, 6, and show you the expression for it for each one. And if I increase this to 10, you'll see that factorial grows very rapidly. So the last number tells me if I had 9 cards, that's how many ways I could rearrange the deck of cards. Now that I've explained the concept, let's just calculate.
This is the number of ways to arrange a deck of cards. This is bigger than the total number of seconds since the Big Bang created the universe. It's bigger than 10 billion people times the number of seconds. So if 10 billion people had been arranging decks every second since the Big Bang created the universe, we would still not have ever arranged all the decks of cards in all the possible ways we could arrange them. When I discovered this as a graduate student, or thought about this, I got so excited that I took a deck of cards and I put it in a clothes dryer. I turned the heat off, and then I ran the clothes dryer to get a very random arrangement of the deck of cards. Ran it for 10 minutes, took the deck of cards back out, and said to myself, I'm holding a deck of cards that's in an order that has never existed before in human history. No one has ever had a deck arranged this way, because if you're thinking about one out of all of these possibilities, the odds are just impossibly low. So this was back when science was fun. I'm afraid some of the science I'm going to talk about today won't be as fun, but it is worth remembering this basic idea. The relevance was that if you think about combining not cards in a deck, but suppose you mix things like basic elements together. Iron plus carbon, that makes steel. Iron plus carbon plus neodymium, produced by the CBMM here in Brazil, to make a specialty steel. You start combining different things from the periodic table, and you can make all kinds of things out of the raw material available to us on this planet. So that's why we know there are things that have never been tried and have yet to be tried. If you ask, what could you make out of things like carbon, oxygen, atoms, if you structure them in the right way? Well, you can make something as complicated as a milk cow. If you think of a milk cow as a factory that collects its own inputs, that builds a new copy of itself when it gives birth to a calf, it goes out and finds its renewable inputs. A milk cow is an impossibly complicated kind of creature that you can actually make just out of carbon and oxygen atoms and a few other hydrogen atoms, and arrange them in just the right way, you get such an amazing concept. So that's the kind of sense of awe we need to have about what's possible in this world. Now, let me show you another point. Let's ask, how many sentences so I'm processing sentences in different ways here, sometimes as headings, sometimes as Python. But how many sentences could we write? Well, let's ask the following question. Let's just treat this as a sentence, and let's ask, how long is it? And this was where I was going to make a mistake on purpose in case I hadn't made one by accident. So again, this barks at me and says, oh, you can't do that. You can't have quotes inside of quotes, at least right now in Python. So I have to use a different kind of enclosing quote. But this sentence has
57 characters in it. Now, how many letters could go in each position? Well, the number of characters is roughly 26 lowercase, 26 uppercase, 10 numerals, and then roughly another 10 punctuation marks. So 72 possible characters in each of 57 positions. So let's see how many sentences are possible. It's way more even than all the ways to shuffle the deck of cards. This is all of the conceivable sentences I could try to write down and then see, is it a sentence that you understand, like this one? Or is it a sentence like this one that Python understands? If you think about it, only a tiny fraction of all possible sentences can make sense for you or can be valid Python. So this should make us think about how difficult is it for us to communicate with each other. If we're going to share ideas, how do we write them down in a way where it makes sense to me and it makes sense to you? And of course, now, what's the role of AI in this process? AI can produce sentences that look like they have meaning. It can produce sentences that look like Python might be able to interpret them. What will we be able to do in a world with AI? So, the problem here is that individual humans are not very good at discovering the truth. We get excited about things. We have things we want to believe. So we'll tend to see the evidence that supports our position. And sometimes people aren't honest when they communicate with each other. So how have we managed to make progress by sharing ideas? Historically, humans created institutions, organizations, social systems that encouraged people and helped them make progress towards the truth. The system of science that emerged after the scientific revolution is by far the most important. Just look around, the lights in this room, the devices, the pharmaceuticals, the vaccines, all of these are things that actually work. It's true that they do what they're supposed to do because the system of science helped us figure out what those things might do if we structure them in just the right way. But the judicial system also helps us establish truth. Sometimes we can establish that a person has lied or has committed a criminal act, and that's part of how we manage the dishonesty. Journalistic systems have also been very helpful at establishing the truth. And one of the concerns I want to raise is, will these systems continue to work into the future? And what effect might AI have on them? So, I wanted to mention one particular hybrid system, the National Transportation Safety Board. Many of you saw that there was a crash of a Boeing plane in India today. A version of the National Transportation Safety Board from the United States and their Indian counterparts will set about the challenge of solving the challenge of figuring out what caused this accident. This system draws on
the judicial system. They can require people to testify. It draws on science. There are volunteer engineers and scientists who participate. It's separate from the regulator in the United States, the FAA, and other countries, their regulator. The only job of the NTSB is to establish the facts, find out what happened. Others can decide what will we do once we have that true information. So I'll come back and talk about why it's so important to make decisions based on information that's true. But just stop to appreciate how amazingly complicated the air transportation system is and how amazingly safe it is in today's world. Okay, so this talk, with that as my prologue, and I apologize for neglecting those of you behind me. In this talk, I want to lend some precision to the discussion about what I would rather call machine learning, not AI. I'll suggest that fears and hopes are both exaggerated. One, because we have not been careful to think about what does it mean to make progress with AI? How do we measure progress? Two, because we need to think about a machine learning system interacting with a particular user, and it's the two of them together that do something. And three, we have a problem because there are powerful corporate actors that want to make money off of AI, and they have an incentive to misstate, to mislead, to overstate what AI can do. And I want to try and push back and come to a more accurate vision of the truth. What can it actually do? So let me start with an idea from computer science by an academic named Sutton, who wrote a paper that was called The Bitter Lesson. He said that each time we tried to develop artificial intelligence or machine learning, the scientists tried to build into their system specific kinds of knowledge that they knew about the problem domain. If you're trying to build a chess program, you teach it some general, you give it some rules about how to follow chess well, or even rules, how do the pieces move? Or if you're trying to do an AI system that would be about coding, you try and inject into it specific information about coding. And what he says is that every time we've tried to do this, it has failed. The thing that has worked in computer science is just use more processors, get more data, and just run a learning algorithm. Don't even tell it how to move the pieces in chess. Just give it a bunch of data, it'll figure out how to move the pieces. So in recent years, we've been seeing very significant progress using this very simplistic approach. More machines, more data. I think this is an accurate statement, but now I want to show you that it seems to be totally in conflict with another statement, which I think is accurate. So this I'll call Anthropic's embarrassment. Anthropic is developing one of these machine learning models called Claude. And as background, there are many cases where people file documents with the courts now where the documents have statements in them that are just false. Typically, they'll refer to another court case that doesn't exist. Let me show you.
you probably can't read all of these, but this is a list of documents with hallucinations from AI just from May of this year. Actually, it starts with June 6th, but it goes down and just, there's dozens of these in the last month or so. I want to focus on one of them, which was this case where somebody was suing Anthropic, and it used one of its own models, Claude. A lawyer working for Anthropic and a person at Anthropic used this model, Claude, to create a document they submitted to the courts, and the courts identified that it had a citation to something that didn't exist. So, when challenged by the judge, it was the opposing attorneys, of course, who found the citation and it didn't exist. The judge told the attorney who prepared this document, give me some testimony under oath about what happened here. And I read that document and it made no sense to me. And what I want to show you is that nobody tried to dig in to figure out, like science or the NTSB does, what happened here. Now, this is a very multimodal talk. Okay. So first, the document was a declaration by Ms. Chen, who worked for Anthropic. The lawyer says Ms. Chen reviewed the actual article available at the first footnote, at the first link in footnote 3. So let's look at that. So this is footnote 3. This is the first link. So switching back, Ms. Chen reviewed the actual article at that link. It's an article that exists. And there were also some background checkers who, despite clicking on the link provided in the footnote and reviewing the article, failed to notice that Claude had put the wrong title into the document. But this struck me as just inexplicable. If they could click on a link and go to an article, why couldn't Claude just go to that article and get the title and the authors? So what did I do? I clicked on the link. If you, I'll click on it and I'll say open in a new tab. If I do that with Safari, it works just fine. That's the correct article with the correct title and the correct authors. But now, if you know something about software and all those errors, let's just try it in Chrome. So here's that same link. 404 error. The page you are trying to reach cannot be found. So what happened here? Claude couldn't find the link that was in the document. So Claude did what these models do. It just made up a title and some authors. But why couldn't it find the file? So let's look more carefully here. If you can see this, there's a semicolon at the end of this link. It's a semicolon in the context of the words that the author is trying to write. And if you look at where Firefox takes us, it doesn't include that semicolon in the link. But if you look in Chrome, here, you'll see that Chrome actually included
the semicolon. Okay, what's going on here? The standards, I looked up the standards for URIs or URLs. A semicolon is a valid character in a URL. For obscure reasons, nobody uses them anymore, but the standard got written grandfathering in semicolons. People working at Google read the standard and said, you know, it's a character, you shouldn't use it, but if it's there, we're gonna go look for it. At Firefox, people said, that's crazy. Nobody ever wants a semicolon in their link. And we see people hiding malware behind these semicolons. So we're just gonna strip it out. So somewhere in the code for Firefox, there's something that says, if there's a link that has a semicolon in it, just delete the semicolon and anything that comes afterwards. And somebody who's reviewing the code at Firefox might say, wait a minute, there's nothing in the standard about that. But somebody else would say, yeah, but listen, we've had headaches with this, just trust us, it's better, just do it. So this was not really Claude's fault. This is not really even the fault of the browser makers, because it's not clear what you should do when you find a semicolon like this. If it's the fault of anything, it's really the fault of the word processing software that automatically adds this link and follows a dumb rule, which is just keep going and including things until you get to a space. But my point is that in that those just like uncountable sets of sentences we could write in Python or in English or in HTML, there are going to be errors. And there are going to be times where there's no right answer. Chrome made sense what they were doing, Firefox made sense what they were doing, but this world is so complex that you cannot expect ever to be able to operate without error. Okay. So, and as I said, it astonishes me that nobody at Anthropic, nobody at the law firm, nobody at the court in this particular case bothered to look and see how could something so simple have gotten messed up. But we need to enforce that discipline that we do that. The confusion was because sometimes the link would work, sometimes it didn't, depending on which version of the software you use. And as I said, this was in the standard. And the point is that there's no right answer about what to do in this case. I guess I didn't include it in my slide, but just as a word to the wise, if you ever writing a document like that, leave a space after your link and before the semicolon, because who knows what you're going to get if you don't. So the problem here is just that this world of code, because of combinatorial explosion, is always going to have errors. And if we're going to communicate with each other, we need to know how we manage the errors. Now think about this from the perspective of traditional software development. If the lawyer from working for Anthropic came to me and said, could you write me some code that would take a link and then go get the title of the article, go get the authors and paste it as a citation in my document, I'd say, sure, I could do that. But probably tons of people in the room could do this. It's not that hard. But if I did that, one of the questions I'd ask is, what do you want me to do when I follow the link and I get a 404 error? Any software developer would do this. There's all kinds of reasons why you might get a 404 error. It could have been the semicolon, it could have been maintenance on the server, somebody could have unplugged the network. There's just all kinds of things
this is that combinatorial explosion going crazy on us. So any real software developer with experience would have asked, how do you want me to handle the errors? And then if they'd done that, none of this embarrassment for Anthropic would have happened. The judge wouldn't have penalized them. They would have all been better off. And think about how small the amount of time saving was. All this lawyer wanted to do, without asking me, she could have just gone to the web page, copied the title, pasted it into the document, copied the author's name, pasted it into the document. So for a trivial savings of time, she used a large language model, Claude, to try and go get the citation for her, and caused huge damage to her reputation. She will forever be, oh, that lawyer who got busted for the malicious citation. She's like really frustrated, but like, no, the citation exists. I just didn't we didn't get the right name and author in it. And Anthropic is going to probably lose this case. So this is a sign that people are using these models to do things that they're not good at, and they're getting very little benefit from it, and they're suffering real harm. And this is true even for people at Anthropic who know what the problems are with these models. So the main message I want to give to you is that these models can be useful, but they can also fail. They fail predictably. And anticipate that failure and ask yourself, is the cost of the failure low enough and the benefit I'm going to get high enough to make it worth using this model? And I'll bet you'll find that it will almost never make sense for you to use the large language model. But there are people who are going to make a lot of money selling you services from large language models, and they're not going to tell you that you'd really be better off if you didn't use them. So think about this. I said that the bitter lesson was right. Just, lots of CPUs and lots of data will lead to incredible progress. But actually, no software that we use works like that. We always build in special rules like, okay, if you get a 404 error, do this. If, and try it again. If you repeat it, you keep getting the 404 error, then do this. So what does it mean to say that the bitter lesson is right and this strategy for large language models has been the basis of progress? How can that be right if none of the software that we use is like that? Because it always builds in all this very detailed stuff about, if there's a semicolon at the end, delete it. Don't worry what the standard says. So I think this is what you need to understand to think about progress in this space. Suppose I've got a bunch of tasks on the horizontal axis, and the red line was the reliability with which my model could solve those tasks yesterday. The blue line is we're doing better today. Most of this progress is that we can take the same dumb method, just feed in a bunch of data and run in a bunch of machines, and we can solve all kinds of different problems, but there's something missing in this figure. It's the reliability rate. We're in the 50s and, slightly above 50% usually on, does this approach get us the right answer? So, yeah, it's kind of impressive. You go from 11% to 30% on something where you've never tried it before. So that is a kind of progress. That's what the computer scientists are excited about. But if you want an answer that's right, you don't want to use a tool that's stuck at 55% accuracy, 60% accuracy. And these models are not getting better at getting to 100% accuracy. They're stuck
And we're running out of more data to keep feeding into them. So I'm not sure they're ever going to have the kind of basic accuracy that somebody like the lawyer needs to be able to use them. So this is a little bit like Zeno's paradox. You know, you go halfway towards where you want to be, and then you go halfway again towards where you want to be, and you never get there. That's because the set of errors is as big as combinatorial explosion can make it. We've got all kinds of things interacting, and all kinds of things can go wrong. And so these dumb methods are just not, they're going to take too long to figure out all the things that can go wrong and protect you from them. So, one of the most, I think, perceptive observers on this has been warning about this problem of hallucinations. Oh, if you don't know what the answer is, just make one up. He's been warning about this for 20 years, and they've not gotten much better. So if you think you can just turn on an AI machine learning model and get the right answer on some important question, you've been fed a line that just simply isn't true. Okay, so my title was Close Only Counts in Horseshoes and Hand Grenades. If you want an answer, you don't want an answer which is close to being reliable. You want an answer which is reliable. And these models can't deliver that. So they're almost worthless on their own for most uses. The interesting question is, though, what if they're used by somebody who's good enough to spot all the hallucinations, just keep the answers that are right? Maybe that's the future for these models. But look, people working at Anthropic weren't good enough to do this, so it's going to be a bit of a challenge. So what about software engineers? I'm not going to have time to go through this in detail, but the answer is basically, we don't know. There's nothing like a scientific experiment which has asked, do people actually produce reliable software faster if skilled individuals are using large language models to write the code? We know that if you ask unskilled individuals to do it, you get a mess. Way too many errors, it's way too hard to fix. There are some very skilled software developers who are really convinced they can spot the errors, they can do the tests. They say they can write code much faster now. But then I want to hark back to science and just say, people are not very good at assessing their own productivity or accuracy. There is a recent episode where one of the big giants in tech that operates in the background, called Cloudflare, had somebody write a security library for OAuth, if you're into security. The engineer who wrote the OAuth library said, you know, I was really a skeptic, but I started asking one of this Claude model, and it really got things right a lot, and so, you know, I think this is really great. So he was sold on it. But now other people have looked at his OAuth library. It's got 2 serious security flaws in it. And when you look at how much he had to know to get Claude to even get to where it seemed like close to being a working security library, he had to be an incredibly knowledgeable engineer to get it to be useful. It is very good that Cloudflare did this in such a public way. They even published every single query or prompt that these engineers gave to Claude, and showed all the things that went wrong, all the times they had to correct Claude, all the details they had to help Claude with. But still, in the end, it ended up being a library which it didn't throw an error when you ran it, but it wasn't secure. So
this is probably the best evidence we've got, beside the evidence that the lawyers at Anthropic are working for Anthropic, and the Anthropic attorney can't use Claude to file a document. Engineers at Cloudflare can't write a security library, which is actually secure. This is not looking good for what benefit we can get from AI models. So, so I will just push forward. And let me just close by trying to convince you that errors are costly. And they're costly not just when you know, the judge embarrasses you and your reputation is damaged or you lose the case. But we're using software to move big pieces of metal like airplanes and cars, and errors there are really costly. Let me close here. This is some images, and I apologize. These are actually somewhat disturbing images, but this is from a Tesla, which uses software under its, quote, self-driving mode. This Tesla turned the corner and got sun in its camera. Okay. Then the camera shows that cars are slowing down because of the sunlight. The humans are having trouble driving. The Tesla keeps plowing ahead. Now you'll see there's a person, the technology may fail me. Let's see if this is going to work. I think the paywall is going to stop me. Let me just tell you, it's probably better if I just say it, but what happens here is the Tesla hits a woman who's on the highway. The people are trying to flag the Tesla down. They're trying to get everybody to stop. The Tesla just slams into this woman and kills her. So this is what you have to think about when you make a mistake with AI. And because of the paywall, I can't actually show you the crash. But let me conclude. AI is interesting. It does amazing things. It's much better at producing possible sentences than I would have ever thought possible, but it's still really weak. And you want to be careful about being misled by people who are trying to make money, getting you to pay for a tool which is dangerous right now and shouldn't be used in the way it's being used, whether it's for driving a car or filing and writing documents. So if you want, experiment with these tools, but run a real experiment, see if they actually provide any benefit, and then we'll meet back in 10 years and see where it's going. But for now, when I write code, I never use them, and I would recommend that you don't use them either. Thank you. Well, Paul, thank you so much. It's amazing to see a Nobel Prize winner programming live in front of us. I've never had that before, and it's a great experience. Yeah. And well, I know myself. I knew I would make errors, and that was what I was trying to show. This business is full of errors. You got to handle them. yeah, absolutely. But I think we've been here in this Congress talking a lot about AI. About Gen AI, agentic world, and how, I mean, agents can be put together, humans and digital, so on and so forth. So far, we're in the hype of expectations. We truly believe this is the way to go. Yeah. And you've just pointed out things that we should be very careful about.
I mean, that's the first time I hear from someone with your reputation that we should be very careful about accuracy, for instance, just to start, but also about mistakes. Then my question here, and I'm going to change everything because I had some questions, but based on the amazing thoughts that you gave us. My question is, what can we do? Because in one side, we are using LLMs, but we are also starting to use SLMs, where data is much more accurate, and probably we have the right guardrails for, let's say, avoiding us to hallucinate. Yep. And then, is that a way to go? And secondly, you are saying that the level of expectation we have about these platforms versus what it can really deliver, maybe there's a big gap here, and we are paying more than we should because the cost-benefit does not work. Then two questions. First, if we squeeze the universe through SLMs, is the right way to go? And secondly, if we use something like FinOps for us to make sure that we're putting the capital in the right direction, is a way to go as well. Yeah, so I think there's two very specific suggestions I would make. The first is, don't listen to the computer scientists. They're interested in the breadth of new things they can do. They're not interested in getting the right answers. Don't listen to the companies that are selling you things that they built using the computer scientist tools. You want to build your own tools, and the first thing you want to add is every time there's an error, like a 404 file not found, or any other error, you want to surface that error and make sure that the people using the software understand that an error has taken place. There will always be errors, and it's a really bad system to have software that makes up a plausible answer and hides errors from you when they arise. So in your SLMs, you could easily add error detection and error checking software, and I would recommend doing that. There's decades of experience about doing this. Bring that to bear on your SLMs. That's the first thing. The second thing is run an experiment. Follow the lessons from science. You know, individuals, when they experiment on themselves, they get persuaded about all kinds of crazy things. You know, that the copper bracelet cured my arthritis, and drinking homeopathic solutions cured my health, and just individual experimentation is not reliable. But do what Cloudflare did. Do a test, and then let everybody communicate and comment on it. If it's sensitive internal information, at least do it internally, run the test. And don't just see if the engineers are happy with it or they liked it, but just see if we do this over and over again, like two groups, one that tries to write conventional software, one that uses the SLM to take some shortcuts, which one actually gets to a valuable product sooner? I fear that the biggest risk we're facing now is that we may lose the system of science that has served us so well for the last, several centuries. There's still journalists like Bloomberg that are willing to say, look, Tesla's not telling you the truth about, these cars. But the journalistic sector is kind of collapsing to some extent. And you've got these companies that are, very powerful. Elon Musk, one of his goals when he went to join the Trump administration was to stop the NTSB-like investigations of the Tesla crashes. So, there's some forces that are trying to stop science and truth from working, but at least in the organization, you want to make decisions that are based on the truth. So use experiments, use the system of science, open exchange, open disagreement, and figure out where is this a better way to write code? Where is the traditional way better? But the one thing I'll guarantee you is you've got to mix in at least a little bit of error handling, because without that,
it just, the cost will be too high. Oh, perfect. And as a matter of fact, it's a kind of a paradox. You spent most of your life showing that economic growth is based on knowledge and technology, differently from the past when we thought that it was capital and labor. I mean, and this is the world we live. Then my second question is regarding cybersecurity. I know that you mentioned that to me. You've been working with security as a whole recently, and you also say that you have to understand where this information, the data is coming from, because you must authenticate data, otherwise, I mean, the outcome of the models will be completely wrong. Yeah. And there's a new concept of passkeys or something to authenticate people and information. Could you elaborate on that? Yep. So if you ask, why did science work? How does science get people to be more honest than they really are? It's because in science, you have a reputation, and if you become known as somebody who doesn't tell the truth or is not reliable, you just lose all of your credibility and all of your influence. But for that system to work, one of the things that's required is you have to know who's speaking up in the conversation so you can keep track. Oh, if that person said something that turned out not to be true, I'm not going to listen to that person again. So this idea of authenticating, who is the person who's telling me something? I think authenticating is one of the most important challenges in the digital age. Passwords are not a good way to authenticate. If you think of email, email was invented by professors like me. Email's terrible. We don't know who email is from. If it says, you know, if you have a reply to address, it doesn't mean that's from that person. I've got an email that said reply to Paul Romer. So, you know, it's too easy to fake that on an email. But we should have a system where every file, whether it's an email, an attachment, a document, code, we don't even open the file unless it's from somebody where you have some reason to trust that person. And passkeys are a much better way to authenticate who is this file from. They're not, the user experience is still a little bit rough, but if your organization is thinking about passkeys, one, don't just adopt the product because Microsoft or Google or Apple tells you to do it, but run your own experiments and figure out how you want to use passkeys. But I bet if you do it your own way, you'll be much happier than with the system we've got with passwords, which is really a problem. The big problem with passwords is this issue of phishing. And we just have to recognize it's too easy for a clever bad person to talk somebody into doing something that gives away crucial information. What's clever about passkeys is that even if the user is willing to do anything a bad actor tells the user to do, the user still can't get phished. So it's a really quite interesting technology in that sense. I see. Next point here is AI is, I mean, predominant in the world today. We've been talking about that here now. It's based on a kind of oligopoly. I mean, there is few companies in the world. Yep. Most of them are in the US. Some of them are starting to appear in China. Yep. And I mean, it's a duopoly that probably will have different standards and approaches. Yep. How a country like ours can make sure that AI comes for improving the social differences and not destroying whatever is already wrong? I mean, how we can do that? Is the does the government has a role? How we as a community in financial services, for instance, which is very strong in tech, we can help that to be driven in the right way? Yeah. Well, let me first say that I was trying to exemplify, to show, not tell, what it means to be part of the system of science. I told you about the evidence I looked at. There's more evidence I can provide. I made a logical argument.
but you should evaluate me the way any of my scientific colleagues would, which is, well, maybe he's right, but maybe he's wrong. So, first, I may not be completely right on this. I've been trying to decide, because I write a lot of code now, I've been trying to decide whether I'm missing something by not using it. So I've tried it a few times. I still am finding, and the evidence persuades me, it just isn't worth the trouble. But that could change, and in some tasks, that could be, it could be worth it. So don't assume that I know the answer. But I think what we could do as citizens is say, there's some things where the market works, and there's other things where science works better. And I think we should be moving development of these AI models into that realm of science rather than this realm where we got for-profit firms that are trying to push these models. Governments should be supporting the development of AI models. People should be giving away all of what they learn from it. The Chinese entry was actually an open source entry, so in a sense it was actually more consistent with science than what we've seen here in the West. So something like AI, if it really works, can provide lots of benefits, even if nobody becomes a billionaire from it. I mean, nobody is a billionaire based on the discovery of the Pythagorean theorem or the quadratic equation, but we still get huge benefits from those bits of open science. So I would shift things radically in the direction of, let's just make the development of these AI models, make it public information, make it open source, and just don't expect any company to make a business model out of developing it. It's a little more nuanced because the one part of AI that's probably working, because they're not following the bitter lesson, is in weapons development. So AI in military technology is probably working better than anywhere else. And governments don't want to make that public because they don't want to give away information to their enemies. So carve out the military side, but on this large language model stuff, it should just be open science. And Sam Altman can go become a billionaire some other way. He'll find a way to make $1 billion, and Elon Musk can go back to trying to make cars instead of trying to be an AI billionaire. But we'll see. Professor Romer, unfortunately, we're running out of time. We could stay here for the whole day, but thank you so much for being with us. It was impressive, and you really gave us some food for thought. Well, thank you. But let me make one offer. Could you see if there's a way to make available to everybody my email address? Because I had some references, and I've got more. If some of you are on the verge of a decision, you can write to me and I can tell you what to go read. I may try to write up this full talk on my blog as well, but I think this is just too important a topic to not push this out into public discourse. So check my blog, send me an email if you want, and take a look and come to your own conclusion. Thank you so much. We're going to put your address in the board soon, and as well as in the app for the event. Good. Thank you for the offer. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Ok, pessoal, muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigada, Paul Romer, Maurício Minas, por mais um excelente painel. Aliás, que painel extraordinário que foi esse aqui. Muito obrigada. Thank you very much. It was perfect. Yes, of course, please. E olha, mais uma vez quero reforçar, por favor, façam a avaliação dos painéis. O QR Code aparece aqui em cima no telão. Então, é só mirar a câmera para o QR Code e aí vocês podem fazer a avaliação dos painéis. Peço, por favor, também para devolverem os radinhos ao saírem do evento, não se esqueçam. E agora a gente vai fazer a nossa pausa para o almoço. Se vocês ainda não conhecem, eu convido para que conheçam o nosso restaurante no Rooftop. Está muito legal. E a programação retorna às 1h30 da tarde com os 4 auditórios funcionando simultaneamente. Eu vou estar com vocês no auditório azul. Muito obrigada, um ótimo almoço e até já.
Olá, boa tarde a quem acabou de chegar, tudo bem? Para quem já estava aqui, é um prazer ter vocês novamente em mais um painel. Precisamos do foninho agora para escutar. Vamos seguir agora com um debate essencial sobre a relação entre tecnologia e pessoas, com foco na resiliência cibernética das instituições financeiras. Lembrando que todos os painéis contam com tradução simultânea, é só ajustar o canal do radinho ali ou no aplicativo, a gente tem os canais sempre ali no canto do nosso telão. E no fim desse painel, não se esqueçam de avaliar, vai aparecer um QR Code ali na tela, aqui no telão, vocês podem clicar com o celular e avaliar o painel, é sempre importante para que a gente faça um FEBRABAN TECH cada vez melhor. Convido agora aqui ao palco a moderadora desse nosso painel, Ana Carla Guimarães, diretora de recrutamento de executivos da Robert Half. Ana, por favor. Aplausos, claro. Obrigada. O pessoal fica tímido às vezes. É verdade. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Ouvem bem a Ana? Todo mundo? Então tá bom, o palco é seu. Fica à vontade. Obrigada. Sentar ali na pontinha. Boa tarde a todos e a todas. Muito bom estar aqui com vocês e é um prazer a gente participar aí desse episódio FEBRABAN TECH 2025. Hoje o nosso tema é um tema extremamente importante e com uma relevância muito boa, né? Então a gente tem um desafio de falar sobre a força de trabalho em cibersegurança. Segundo os dados mais recentes que a gente tem trabalhado atualmente das principais empresas de recrutamento do país, a área de segurança de informação continua entre as mais demandantes e que precisam realmente de uma qualificação muito grande. Ao mesmo tempo, a escassez de talentos é apontada como um dos principais riscos cibernéticos e afetando um impacto muito grande para as organizações, né? Então, com esse paradoxo, as ameaças elas evoluem rapidamente, as formações dos profissionais não acompanham esse ritmo. E quais são as estratégias, né, mais eficazes que a gente tem para mitigar a escassez de talentos em cibersegurança? Então, é o que a gente vai debater agora e eu quero aproveitar já para chamar os nossos palestrantes, né? Alexandre Vieira, que é gerente executivo em segurança cibernética do Banrisul. Obrigada, Alexandre. Andréia Tomé, que é head do conselho da ONCE. Obrigada, Andréia. Marcelo Mazanetti, diretor executivo de cibersegurança da Forcis. Obrigada, Marcelo. Bem-vindo. E Francisco Egídio Martins, vice-presidente de pessoas da Caixa. Joia. Temos um time aqui de peso, né? Mas muito obrigada por terem aceitado, né, o nosso convite para esse debate com temas super importantes e relevantes, né? E como o nosso tempo é curto, eu vou já direto ao assunto. Para aquecer essa conversa, queria pedir para cada um de vocês que compartilhasse a sua visão sobre a relevância do problema da escassez de talentos em cibersegurança. E é claro, como vocês têm enfrentado esse desafio nas suas organizações. Então, Egídio, vamos lá, vou começar por você. Afinal, a segurança da informação ela já deixou de ser apenas aquela pauta técnica, né? Não é mesmo? Então, cada vez mais, a gente vê especialistas tomando decisões estratégicas na empresa, nos conselhos de administração, atuando lado a lado aí nos squads, e isso amplia essa visibilidade. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse tema específico. Todos me escutam? Opa! Que coisa boa. Boa tarde a todas as pessoas presentes e aos que estão nos assistindo aí de forma remota. Muito bacana estar aqui com vocês. Quero aqui agradecer a você, Ana, moderadora, obrigada, e aos colegas que estão aqui conosco neste evento, ao Andréia, ao Alexandre e ao Marcelo. Muito obrigado pelo convite, né?
Quero aqui também agradeço a FEBRABAN e parabenizo por esse belíssimo evento, um evento muito bacana, muito rico. E aqui eu quero, como a gente está falando para muita gente que não está aqui presente, para poder a gente fazer uma fala que seja inclusiva, eu que sou de pessoas, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Egídio Pelúcio, sou vice-presidente de pessoas da Caixa, muito orgulho. Sou homem cis, estatura alta, cabelos grisalhos, olhos pretos, pele parda. Estou usando óculos, uma calça jeans clara, uma camisa branca, um blazer azul marinho e estou com um sapato em camurça marrom. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E aqui falar sobre um tema que é muito caro para a Caixa. Nós estamos, assim, enquanto empresa pública, né, com isso dentro da gente. Porque cibersegurança, ela assim, no mundo todo. A escassez de talentos é no mundo todo. Nas empresas privadas, nas empresas públicas, como a Caixa. E aí nós temos um grande desafiador, por ser uma empresa pública, para entrar, a gente precisa de concurso. Eu não consigo pegar no mercado. Eu tenho que fazer um concurso, e a gente fez um concurso maravilhoso, eu vou falar sobre ele durante a nossa fala aqui, para poder essa pessoa entrar. Então, eu trago a pessoa a partir do concurso, aí eu faço várias fases no concurso, que dê a possibilidade de eu ter essa pessoa que já tenha um entendimento de cibersegurança, mas não só isso. Dentro do meu conselho de administração, dentro da minha vice-presidências que eu tenho dentro da Caixa, dentro das diretorias, dentro de todo o corpo da Caixa, perpassa pela cultura a cibersegurança. Então, assim, a Caixa ela se preocupa não só com a parte técnica, mas com a parte comportamental, para que a gente seja cada vez mais uma instituição sólida, firme, porque a gente representa e está na vida de todos vocês. E sabendo dessa responsabilidade que nós temos, a gente investe bastante. Treinamento de todo o corpo gerencial, treinamento das capacitações, aqui as capacitações do meu CA, do meu conselho diretor, com palestras específicas de cibersegurança. No próximo semestre nós vamos ter várias palestras com as melhores moderações, com as melhores cabeças de cibersegurança para o nosso corpo de uma forma geral. Então, a cibersegurança está dentro do meu planejamento estratégico. A Caixa está passando por um processo de transformação organizacional, transformação cultural, transformação de segurança, transformação para atender o meu cliente da forma que ele precisa. E tudo isso envolve muita segurança. E a Caixa sabe disso. Por isso ela envolve dentro da cultura toda a parte de segurança. Esse trabalho, a gente traz dentro da transformação digital um especialista que nós chamamos de agente de segurança. Então, todos os desenvolvimentos que acontecem dentro da instituição, eu tenho um agente de segurança fazendo o acompanhamento. Então, é dessa forma técnica, dessa forma administrativa, vendo todo o processo da Caixa, é que nós estamos inseridos para dar mais robustez e deixar a Caixa ainda mais de todo o brasileiro. E pensando nesse segmento que é altamente impactado pelos riscos, né? Mercado financeiro é um setor altamente exposto, né, aos riscos e que tem muitas necessidades específicas, né? Então, Alexandre, eu queria saber de você, né? Quais são os maiores desafios, né, que vocês no banco têm encontrado na formação e na retenção dos talentos e dos profissionais especializados? Exato, perfeito, Ana. O interessante é que essa troca de experiências, né? Eu sou da área de gestão de segurança cibernética, né? O Egídio falou agora muito pela área aqui de gestão de pessoas, né? E eu trazendo aqui, são perspectivas diferentes, né? E eu trazendo aqui nessa perspectiva aqui de gestor aqui de área de segurança cibernética. Então, meus times aqui atuam no SOC, em CTI, em gestão de vulnerabilidades.
né? E essa perspectiva toda dessa retenção e a dificuldade de encontrar essa mão de obra por essa perspectiva. E especialmente aqui no setor financeiro, né, esses desafios são muito, em primeiro lugar, eu classifico assim como muito dinâmicos, né? É uma área em constante evolução, então esses desafios a gente pega hoje, né, essa evolução desde a gente fala aí do Open Finance, né, que já há alguns anos vem vindo e é algo que para os bancos exige toda uma infraestrutura muito mais flexível, uma estrutura com APIs, com nuvem, né, que aumenta uma superfície de ataque, né? Então, quando eu digo esse dinamismo, né, então as características de uma pessoa, né, para uma função dessas e conseguir enxergar essa superfície de ataque e cuidar desses aspectos. O tema aqui principal do evento, essa questão da IA, né, não podia ser diferente aqui o evento em todos os painéis, né? A gente demorou até um pouquinho, acho, para falar agora, né? Trouxe a IA também aqui para o painel, né? Mas essa questão também desse dinamismo que até muito pouco tempo, né, não era uma realidade, né? Um profissional de segurança, essa superfície de ataque ampliada com a IA, e lá no Banrisul a gente classifica aqui muito claro duas frentes, né, nessa questão da IA. Uma frente aqui bem clara é a segurança na IA, né? Então, ou seja, a IA sendo usada ali para o negócio, né, uma IA pública, uma IA interna, agentes de IA, né? Cada vez a gente está evoluindo mais de poucos meses para cá, né, nesses aspectos aqui do que a IA pode entregar. Então, nessa questão da IA para o negócio, né, e a área de segurança, né, esse perfil desse profissional de segurança aqui que vai aplicar a segurança na IA. Né? E aqui é uma questão muito disciplinar, né, de um profissional que tem que trabalhar com várias áreas junto, que estão implementando, então, numa IA pública, cuidar qual é a informação que está indo para aquela IA pública, numa IA interna, cuidar com aspectos lá dessa IA poder ser envenenada, poder ter alucinações, né, como a gente diz, então esses aspectos de segurança, comunicação entre agentes de IA. Então, só aqui, né, tem todo algo que até pouco tempo a gente nem imaginava esse cenário, né, na segurança na IA. E a outra frente é o inverso, né? Aí, então, é a IA na segurança. Né? Que aí, então, é os times de segurança, então, muito mais lá as minhas áreas, o SOC, né, um CTI, e usando a IA na segurança para aumentar a capacidade de proteção dos mecanismos, das ferramentas de proteção. Então, são dois contextos aqui bem diferentes. Né? Nesse segundo contexto, os criminosos também usando a IA para atacar e nós usando a IA na segurança para se proteger. Então, né, nisso que eu ilustro é essa questão desse desafio que a gente tem, muito dinâmico, e nessa constante evolução, e nós, como gestores aqui, né, ter também esse desafio aí de ser muito proativo e adaptável, né, para essas questões. A mão de obra no mercado é difícil, e aí também aquela ilusão lá de achar que vai achar alguém pronto, né? É muito difícil no mercado achar alguém pronto, né? Achar alguém assim é um unicórnio, achar alguém que já está pronto, né? E também essa questão de mesmo que a gente chegue a conseguir encontrar vagas no mercado, também, e nós lá também, o Banrisul é um banco público, também lida com questão de a gente fazer um concurso público, né, para conseguir essas vagas. Não adianta também sair fazendo um monte de concurso público e abrindo um monte de vagas, não duplicar, triplicar os times se a gente não cuidar. E aí o maior desafio, né, que para essa primeira parte aqui eu deixo que a gente vai ainda abordar muito aqui no painel, o maior desafio não é só contratar, mas a questão da retenção. Né, esses talentos, né, propiciar que esses talentos, né, cresçam dentro de casa. Né? Então, a questão da retenção, aí, entendo aí como o maior desafio, como conduzir. Perfeito. E agora eu estou intrigada, Andréia, porque a Andréia traz aí uma visão muito forte, né, da diversidade e inclusão. E eu quero entender, a gente até conversou nos bastidores um pouco sobre isso, né? Quais são os principais entraves, né, que a gente encontra, né? E quais são as oportunidades na formação desses times aí plurais que a gente efetivamente busca em cibersegurança? Obrigada, Ana. Bom, eu tenho meu lado A, eu tenho mais de 30 anos de carreira, sou diretora para soluções de cybersecurity, comecei minha carreira já em cyber
E o meu lado B aqui eu represento o setor privado, mas também a WOMC, que é a Latam Women in Cybersecurity. Fundei o capítulo brasileiro, é uma ONG que tem mulheres aí de mais de 40 países, para exatamente incentivar a mulher a trabalhar nesse segmento, reduzir o gap de conhecimento entre gêneros, mas a gente faz isso com o apoio dos homens, nós não somos separatistas. Então, a gente tem estudado muito, Ana, esse tema, né, para conseguir entender as causas raiz e como é que a gente pode ajudar aí a população e o mundo, trabalhando inclusive em prol de reduzir essa escassez. Então, como bem me permite meu sobrenome, que é Tomé, dizem que São Tomé é ver para crer, então eu trago alguns números. Nós somos uma força de trabalho mundial, hoje apurada pela pesquisa do OS Square, de 5,5 milhões de profissionais no mundo. E o gap apurado, gente, ele só cresce. O gap apurado é de 4,8 milhões. É quase uma força de trabalho inteira, ok? A força de trabalho subiu 0,1% em número, a gente acompanha essa pesquisa desde 2018. Já o gap subiu 19% em relação a 2023. Então, a situação ela está se agravando. A gente está perdendo velocidade, a gente não está conseguindo formar pessoas para suprir essas necessidades das empresas, sejam elas no setor público ou no privado, tá? A participação da mulher nesse segmento, porque diversidade é muito mais do que só gênero, mas vou começar por gênero. Ela está na casa de 20%. Nenhuma novidade com relação aos números que eu acompanho desde 2018, tá? Mas a gente tem algumas novidades com relação à diversidade étnica, né? E de raça. Então, a população ali, os novos entrantes abaixo de 30 anos, eu tenho mais ou menos um número de 37% não brancos, o que me traz assim muita esperança de que a gente pode reverter outras nuances de diversidade. Mas isso pensando em cenário mundial. E aí, ora, eu sempre advogo em função desse número, né? Olha, a gente tem um gap enorme, que venham as minorias, que venham promotores de diversidade para a gente suprir esse gap de mercado, mas como ONG a gente também sente ali como é que está o aquecimento do mercado. E no Brasil a gente tem sentido muitas pessoas em busca de recolocação contínua. Não é aquela dança das cadeiras, né? A pessoa que escolhe um outro desafio ou que de repente recebe uma proposta melhor, que é o que a gente sente inclusive nas cadeiras de executivo com os CISOs, né? Que são profissionais escassos e a gente vê uma movimentação. E aí eu fui procurar alguns números que me explicassem se eu tenho 4,8 milhões né, de vagas em aberto, por que a gente ainda está sentindo isso no Brasil? Então, eu encontrei alguns dados interessantes nessa mesma pesquisa. 37% das equipes de cyber sofreram cortes orçamentários. Isso representou mais de 7 pontos percentuais em relação a 2023. 25% enfrentaram demissões em suas equipes, mais de 3 pontos percentuais acima do número de 2023, e 38% reportaram congelamento das contratações. Então, quando a gente olha o número Brasil, que antes era ali de 348 mil profissionais, hoje apurado em 328, imediatamente eu pensei, suprir 20 mil vagas. Não, a gente teve também o efeito de uma escassez de vagas nesse processo e a gente precisa estar muito atento a isso. Porque a equipe não diversa, ela não me traz ideias inúmeras, a escassez de talento, ela traz de alguma forma né, um delay na detecção de incidentes, na resposta a esses incidentes, dá um delay e um déficit de inteligência, para inteligência de ameaças, a gente tem uma série de impactos vindos aí em função desses números. Ana. Legal. E são números bastante impactantes, né? Agora, Marcelo, na indústria, né, e no lado aí de fornecedores, vocês sentem essa mesma pressão? Como que você está vendo esse movimento, né, da atração e da retenção? Obrigado, Ana, pela oportunidade de participar. Agradeço a FEBRABAN pelo convite. E aí, aqui, falando do outro lado do balcão, né, quer dizer, a gente que acaba tendo que, muitas vezes, prover os serviços. Então, eu acho que a gente não sente, a gente sofre isso de uma forma muito intensa, porque a gente tem que lidar com clientes
que estão nas suas mais diversas fases, seja de investimento em cibersegurança, seja de investimento em recursos, seja de maturidade de cibersegurança, seja de, enfim, momento tecnológico. Então, além de ter esse déficit da força de trabalho, eu tenho que estar preparado para suprir diversos níveis, né? Enfim, poder prover isso de forma muito rápida. Porque como o tomador de serviço ele não tem a capacidade, ele procura o fornecedor e a gente tem que prover. Então, e associado a isso, a gente vê que o técnico, quando ele se forma, que ele acaba, né, essa parte de formação, ele tem uma deficiência muito grande de ter sido experimentado em campo. Então, quando a gente fala de cibersegurança, que são temas críticos, você colocar uma pessoa júnior sem estar devidamente apoiada, você pode só aumentar o problema, né? Quer dizer, como é que você faz para cobrir também esse gap? E atrelado a isso, acho que um ponto ainda mais importante é que você demora para capacitar uma pessoa, deixar ela pronta, só que a velocidade da tecnologia, ela já muda. Muitas vezes, quando ele está pronto, já mudou, já é um outro cenário. Então, a Forcis, que é a empresa que a gente tem montado, tem desenvolvido bastante, trabalhar uma tecnologia para poder achar rápido o profissional. Então, a gente tem soluções, inclusive, que você consegue mapear rapidamente o profissional e buscar no mercado, ou complementar. Programas de treinamento contínuo, que você consegue manter o pessoal o tempo todo atualizado, o tempo todo. Mas não é fácil, Ana. Esse processo, ele é um processo bastante desgastante, né? E a gente acaba entendendo, a Forces acaba entendendo esse mercado essa necessidade de mercado como uma oportunidade de liderar. Então, como fazer diferente, né? Como é que eu treino, capacito, retenho, como disse, né, as pessoas? A gente tem esse gap muito, muito grande. E ele não vai ser coberto de forma rápida se a gente não tiver uma mudança de paradigma, uma mudança na forma de pensar, de se posicionar em relação a isso. Legal. Mas eu quero agora aprofundar um pouco mais, né? Até porque a gente está falando um pouco da escassez de talentos, né? Então, quero saber, na opinião de vocês, né? Quais são as consequências, né? As consequências na falta desses profissionais. Quero começar com você, Gídio. Opa, obrigado pela pergunta. Suas perguntas são... eu fico muito feliz, tá? Estou gostando demais de participar desse evento. Inclusive, quero convidar para a gente bater papos e trocar ideias, que eu acho que vai ser super importante, principalmente na Caixa, porque a Caixa está em todo o país. Temos muitos desafios. Eu estou vendo aqui um celeiro de pessoas que têm muito conhecimento, que pode nos ajudar ainda mais para que a gente tenha uma Caixa ainda maior, né? Então, as consequências da escassez de talentos, pessoal, ela é visível, né? Então, foi falado aqui por todos, né? Falta gente que tem as habilidades necessárias para ocupar os cargos diante de uma crescente exponencial de serviços, de bancos do futuro em qual nós estamos inseridos, as necessidades premente dos clientes cada vez mais utilizando aplicativos. Vocês acabaram de ver uma palestra aqui das fragilidades que tem, e a gente tem que estar fortalecido nesse negócio. Então, o que é assim, a consequência dessa escassez é a preocupação que nós temos em relação à velocidade do meu profissional localizar o problema e ter aquela resposta imediata para solucionar aquela questão e sanar naquele minuto, naquele instante, aquilo que está acontecendo. Então, assim, essa consequência, ela... E o que vocês estão fazendo? O que nós da Caixa estamos fazendo? Primeiro, realizamos um concurso para 4.000 pessoas. Para a Caixa realizar um concurso para 4.000 pessoas, ele tem que pensar bem antes. O que é que nós vamos fazer com esses concursados? Para isso, nós estamos pensando no banco do futuro. Esse banco do futuro, que as agências são celulares, que eu não tenho mais caixa, eu não tenho mais pessoas trabalhando diretamente com dinheiro, porque tem o Pix, eu tenho que ter gente com outras habilidades. E aí a gente, pensando nesse banco do futuro, faz um concurso para 4.000 pessoas, dessas 4.000, 2.000 em TI. E na prova de TI, a gente já coloca questões de cyber, para poder, a partir daí, no onboard, a gente já detectar
essas pessoas, onde nós vamos alocá-la da melhor forma para que a gente deixe a Caixa ainda mais tranquila, mais robusta em relação ao que está acontecendo ao mundo digital. Então, avaliar perfis é uma das formas. Alocarmos esses profissionais é outra. Contratarmos fornecedores capacitados para que nos ajude nesse processo. É uma das formas que a gente faz para fortalecer ainda mais a instituição. Firmarmos parcerias com instituições de ensino, instituições aqui como vocês, para que a gente troque ideias e faça que os nossos empregados, os que estão no dia a dia, ainda mais capacitados. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui, ó, um ecossistema para fortalecer e mitigar esses problemas em relação à cibersegurança. Assim, é um conjunto. E tem mais. O que você viu hoje, amanhã já não vale mais. E o que você viu amanhã já não vale para o futuro. É um constante aprendizado para que a gente fortaleça. Então, as mudanças são muito rápidas, né, Gigi? São exponenciais. Impressionante. E Alexandre, como que isso tem um impacto também lá no banco, né? Aproveitando aí o gancho da Caixa, né? Perfeito. Como que o Banrisul sente isso? Nesse aspecto aqui de profissional de cyber, né? Todo esse questões que eu ilustrei ali no início, e qual é as causas aí, algumas causas assim, que eu identifico umas 3, 4 causas, assim, consequências assim, mais fortes que vêm a trazer essa escassez, né? Algumas questões até bem intensas, aí, desafiadoras, né? Ameaças, né? Essa constante evolução das ameaças. Até pouco tempo, ransom, né? Era uma anatomia de um ataque, lá um tipo de ataque de ransom. Hoje a gente já tem ransom as a service, que é muito mais fácil, muito mais acessível para um criminoso fazer um ataque de ransom, ataques muito mais sofisticados, devastadores. Então, alguém que vem estudando esse assunto, se preparando para esse assunto, é muito dinâmico, essa evolução é muito rápida. O ransom, até pouco tempo, ele indisponibilizava os dados. Hoje, além de trazer indisponibilidade, ele traz também vazamento desses dados. Então, essas questões, assim, que as ameaças, né, vêm sempre nessa constante evolução e o profissional conseguir acompanhar isso, esse constante aprendizado. Então, esse dinamismo todo é uma das causas dessa dificuldade de ter profissionais preparados para isso. E aí também vem a questão de treinamentos, educação, né, uma carreira, né, buscar uma carreira nesse sentido. A universidade é muito importante, buscar um profissional desse qualificar, fazer uma graduação, mas as graduações assim, que abordam segurança cibernética, muitas vezes é complicado ali um currículo de uma universidade acompanhar, né, essa dinâmica toda. Então, universidades também muitas vezes têm que procurar parcerias com, muitas vezes mais aulas práticas, quem sabe, poderia ter junto. Então, tem uma questão toda também que eu vejo aí de rever, de evoluir mais essa parte de tu fazer uma formação, uma carreira em cyber, e isso aí essa é uma dificuldade para achar profissionais, para traçar uma jornada, um caminho de qualificação. Questões também das habilidades, essa lacuna de habilidades. Aí um profissional muitas vezes é muito técnico, a gente vê um profissional aí de cyber, tem ali a parte técnica, é mais tranquilo ali, ele domina mais, né? Igual é um desafio, porque tem que entender bastante de tudo, né, para lidar com um ataque cibernético. Mas aqui também tem habilidades muito analíticas, né? Muitas vezes tem que equilibrar esse técnico com o analítico. Um profissional que está lidando com um ataque, com uma suspeita de um incidente, uma suspeita de um ataque, está fazendo uma investigação. Muitas vezes ele é técnico ali, entende muito de sistema operacional, entende lá do cabeçalho, dos protocolos de rede, o que vai analisar naquele cabeçalho para ver se aquilo é uma suspeita, é algo concreto ou não. Mas muitas vezes não tem esse perfil analítico até para ver o todo. Muitas vezes fazer correlações entre cercar vários aspectos para se convencer, para avaliar se aquilo realmente está sendo um ataque ou não. E muitas vezes o profissional lá se convence muito rapidamente ali na sua visão mais técnica e falta ali o analítico para cercar mais vários aspectos para conseguir dizer com mais propriedade, não, isso aqui realmente é uma suspeita, a gente precisa aprofundar mais, ou realmente era um falso positivo. Então esse desafio também encontrar profissionais que tenham não só um perfil técnico,
como também muito essas habilidades mais analíticas, né? E por fim aqui a questão também é esse ramo, né? É um ambiente aí muito desafiador e muito estressante, né? Um profissional de cyber está sempre ali num ambiente ali tenso, 24 horas, 7 dias da semana, sempre ligado, né? Então é esse ambiente assim de muita tensão e também muitas vezes, né, acaba afastando, né? Muitas pessoas se afastam de atuar nessa área por causa dessa questão desse ambiente estressante. Eu também botaria na balança aqui como um dos motivos aí para a gente ter mais dificuldade de achar profissionais, né, de cyber, né? E aí a gente fala também das habilidades comportamentais, né? O emocional, como fica, né, desses profissionais, fora a parte técnica também, né? Então Um é um momento de ponto. tensão conseguir, né, Exato, lidar com o exato. lado emocional, né? Exatamente. André, quero saber se você tem algum número aí que ajude e colabore com a gente. Bom, eu acho que assim, são alguns dados, né? 62% das empresas, na pesquisa do S-Square, responderam que sentem os efeitos da escassez. Mas quais seriam eles? A gente não sente falta de atacante. A gente vive uma guerra cibernética tão intensa que parece que eles são uma legião de muito mais do que 5,5 milhões de profissionais. E no fim não são, eles usam muito mais a automação. Aliás, quem são eles? Será que sou eu? A gente não sabe. Então, com essa velocidade, e quando a gente está pensando em usar uma tecnologia de transformação digital, agora vindo com peso a inteligência artificial, eles já estão anos-luz adiante, usando para deepfake, para encontrar vulnerabilidades de uma forma ágil, para explorar a vulnerabilidade, para construir códigos de exploits, para conseguir explorar essas vulnerabilidades. E a gente ainda pensando, libera ou não libera, monto política, não monto política, como manter a segurança de código. Tive a semana passada com desenvolvedores de agentes de IA falando, pelo amor de Deus, vamos nos juntar, né? E o efeito, se eles são velozes, mesmo sendo de uma forma perceptiva menos do que a equipe de defesa, quando me faltam profissionais e habilidades, eu perco velocidade e perco qualidade, certo? Então, velocidade, quando eu penso em detectar itens anormais que podem me indicar ali, um indicador de comprometimento, que podem me indicar que eu estou sofrendo um ataque, é vital para qualquer indústria, que dirá para o setor financeiro. A velocidade para conseguir identificar onde eu tenho vários riscos relevantes e quais ferramentas eu preciso, pessoas e processos para o meu time de defesa, também é vital. Essa velocidade com foco em inteligência, escuta de mercado, escuta mundial de tendências de ataque, como eu traduzo isso para a minha indústria, é vital. Então, perder velocidade já é muito ruim. Agora, o impacto em qualidade é ainda maior, tá? A gente acaba transformando o time muito mais júnior do que precisa. Aliás, heróis são os times de hunting, porque a gente tem aqui o fenômeno dos job descriptions de super-heróis. Verdade. Quando a gente tem aqui um corte, né, eu tinha 5 vagas, eu reduzo para 3, assim, os 5 itens de job description caem ali para aquelas 3 pessoas, e a Ana é que tem que nos ajudar nesse recruiting, que é uma loucura em tempo de escassez. Então, todas essas consequências nos revelam que no dia a dia a gente perde qualidade, e qualidade em cyber é vital, e eu posso, mesmo tendo pessoas muito competentes ali, ter portas abertas e viabilizar a ação de um atacante, né? Facilitar a ação de um atacante em si. Eu falo que a gente buscar o Batman com a capa do Robin e o escudo do Capitão América, né? Aí é uma combinação, né, muito difícil. Então vamos escolher, né, qual que é o must-have da posição, né? Mas, Marcelo, fecha para a gente um pouco, né, desses comentários e fala para a gente qual que é a visão de Forcis também com relação a isso. Esse tema, Ana, ele é muito importante, porque a gente hoje, no mundo onde você fala muito sobre qualidade de vida, você fala sobre você estar são, você estar contente onde você trabalha, acho que a gente poderia ficar aqui talvez a tarde inteira discutindo sobre as consequências, né? Então,
Acho que a palavra que vem para mim na cabeça aqui como principal fator é a sobrecarga. A demanda está lá, eu vou ter que resolver. Com um júnior, com um sênior, com Batman, com Robin, eu vou ter que resolver, eu vou ter que atacar isso daqui. E a equipe que está disponível vai ficar sobrecarregada. Essa sobrecarga, não adianta você dar um sábado, um domingo de folga. Ele é acumulativo ao longo do tempo e você não cura rápido. Você não consegue tirar essa pressão de forma rápida dessa demanda. E aí o que acontece? Você faz com que o time pare de trabalhar de forma proativa. Ele começa a ser só reativo, só reativo, só reativo. E essa reação, de uma forma cadenciada, faz com que você perca inovação. E no mundo onde você fala hoje de, eu tenho IA, eu tenho como a Andrea falou aqui, de você ter essa parte toda rápida, né, dos atacantes. Se você não inova para tentar dar um passo à frente, você vai continuar mais reativo ainda. Ou seja, não tem solução, não tem bala de prata que vá resolver isso. Né? A gente tem esse problema de, quando a gente fala sobre como treinar, como capacitar, não tem. É um processo longo, é um processo de mudança comportamental, é um processo onde não somente os tomadores de serviço, mas como os provedores de serviços, e vamos chamar assim de ecossistema, têm que trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, a Forcis, a gente está criando um laboratório em Israel, né, onde a gente possa trocar experiências. De repente, o que eu estou passando agora de dificuldade, eles já passaram lá. Então, para que eu vou reinventar a roda? Eu vou aprender, eu vou fazer isso acontecer de forma mais rápida. De novo, aqui a gente trabalha muito com esse dia a dia. Se a gente não mudar, essa sobrecarga da equipe só vai aumentar. E aí não adianta buscar mais recursos. A gente vai conseguir trazer um e perder dois. Verdade. Então vai aumentar o gap. E na busca de recursos, né, a gente fala em sala de entrevista na Robert que faltam muitas habilidades, né? Habilidades muito difíceis de encontrar. Alexandre, quais são elas? Quais são essas habilidades que a gente tem? A gente, como headhunting, a gente sente essa dificuldade? Tem as questões técnicas todas, né? Mas como tu falou na questão anterior, né? Essas habilidades comportamentais, tá? Eu coloco isso muito forte na balança e pesa muito na balança, né? As habilidades comportamentais. Eu colocaria aqui 3. Né? Primeiro, a questão de comunicação eficaz. Então, um profissional desse que está lidando com um incidente, a conseguir explicar um incidente, um profissional que está fazendo uma análise de vulnerabilidade, conseguir explicar o risco, não só numa linguagem técnica. Então, essa comunicação eficaz para diferentes públicos. Muitas vezes até tecnicamente eu vejo uma dificuldade para explicar para os próprios pares técnicos, mas principalmente para o público não técnico, para uma alta gestão, e traduzir aquela análise de vulnerabilidade numa linguagem para uma alta gestão, mostrando o risco daquilo, ou num incidente, explicando um incidente, e a gente tenta fazer essa ponte para conseguir entender, reportar, comunicar um incidente, o que está de fato acontecendo. Então, eu colocaria em primeiro lugar essa comunicação eficaz. Em segundo lugar, também na linha da questão anterior, também que eu comentei ali do técnico e analítico, esse pensamento crítico, então trazer essa habilidade comportamental de pensamento crítico. Nesse momento, como a gente falou, de tensão, de pressão, eu estou numa extrema pressão ali de um incidente acontecendo, algum cenário ali altamente crítico, e eu ter esse pensamento crítico, de conseguir, naquela situação complexa, desde conseguir diagnosticar aquilo, um incidente, eu preciso encontrar a causa raiz, eu tenho que diagnosticar aquela situação, o que está acontecendo, aí como eu falei anteriormente, é uma série de questões que envolvem, que eu tenho que cercar e correlacionar informações, então, e o profissional ter essa habilidade desse pensamento crítico para ver isso e ainda trazer uma solução para aquilo. Uma solução temporária que seja, ou o que for, mas se adaptar dentro daquela situação para trazer uma solução. Então, outro aspecto que eu trago também, muitas vezes a pessoa é técnica, mas falta esse pensamento crítico e sobre tensão, trabalhando sob pressão. E por fim também, eu vejo aqui muito o profissional, a dificuldade também
que eu boto mais, pesa mais na balança aqui a questão também de colaboração, né? Um trabalho ali que é colaborativo, como eu citei lá no início, uma segurança na IA que envolve multidisciplinar, banco de dados, desenvolvimento, estou desenvolvendo uma IA interna, né, e a segurança nessa IA, então tem que interagir ali com times muito multidisciplinares e a capacidade aqui desse profissional aí, essa facilidade de comunicação, como também, de novo, aqui num incidente, estou trazendo muitas situações aí de autônomo também ali sob pressão, é um incidente, e muitas vezes a gente tem que abrir uma sala de crise, e ali também é muito multidisciplinar, quem está naquela sala de crise, todos ali juntos, ali em conjunto, tentando diagnosticar o que está acontecendo, e aí esses profissionais de cyber aí ter também essa capacidade de colaborativo ali, muitas vezes ficam ali só abaixo a cabeça, tem a sala de crise, tem que abrir as coisas que está acontecendo, tem que todo mundo colaborar, e esse profissional muitas vezes fica ali mais na cabeça baixa ali, e isso que a gente tem que buscar, né, esse desafio aí de buscar essas qualificações, promover mais esses profissionais conseguirem, né, melhorar essas habilidades. Eu colocaria essas 3. Tá? Perfeito. E a gente não está falando de características tão difíceis, né, de encontrar. Mas quando a gente reúne as 3, né, realmente às vezes a coisa fica um pouco mais E complicada. aqui um ambiente sob pressão. Exatamente. Tem isso, Exato. Eu quero ouvir Andréia, Egídio e Marcelo para complementar esse ponto e aí a gente falar sobre um outro tema que também a gente aprofunda um pouco mais. Bom, o Alexandre está bem alinhado com os dados da pesquisa do ISACA para soft skills. O primeiro realmente é comunicação, ouvir e falar. A gente fala muito difícil para os pares, para a auto-administração, para o board. Eu ouço às vezes de profissionais, o meu CISO voltou sem orçamento da reunião do board. Eu digo, quais indicadores a gente preparou para que nessa mesa de negociação ele pudesse ter êxito, né? Que a gente fique ali como ponto de reflexão. Mas o pensamento crítico é o segundo colocado, depois vem solução de problemas, trabalho em equipe e atenção a detalhes. Num processo, e aqui tudo nos remete também a essa questão de velocidade e pressão, né? Esses soft skills. Já para a questão de hard skills, a gente está falando de proteção de dados, Identity and Access Management, resposta a incidentes, cloud computing, desenvolvimento seguro, inteligência de ameaças e forense digital. Quase o universo inteiro, gente, de cybersecurity. Se a gente olhar, cada um tem uma posição ali dentro de um domínio. Então, a gente tem a escassez dos profissionais nesses segmentos, nesses domínios, e de alguma forma são soft skills e hard skills considerados como essenciais para a gente poder ter êxito aí como órgãos de defesa em um mercado que vive plena guerra cibernética. Marcelo? É interessante ouvir meus pares aqui falando, porque a gente sempre, quando vai fazer um processo seletivo, você busca olhar o hard skill, né? Ele conhece aquela tecnicidade, ele conhece aquilo, e você esquece muitas vezes o soft skill. E você esquecer habilidades de comunicação, habilidades de planejamento, habilidades de você poder chegar num board de forma adequada para pedir orçamento, vai fazer com que você tenha menos orçamento, ou seja, a pressão vai aumentar em cima de você. Então, na minha visão, a gente trabalha muito isso na Forcis, como que a gente faz ou traz as pessoas, ou qualifica as pessoas para que elas melhorem esses soft skills. Isso vai fazer com que ele tenha, não vou dizer uma vida mais fácil, mas uma capacidade de se comunicar o que está acontecendo, ter a devolutiva, interagir. Acho que o ser humano foi feito para essa interação. E você perder isso, hoje em dia, nesse mundo muito digital, eu mandei mensagem e resolvi o problema. Não, faz questão você conversar, você ter esse soft skill. Pegando como exemplo, né, a gente fala muito desse trabalho. Se você hoje gasta uma fortuna para desenvolver um software e você não trabalha ou não prevê no seu orçamento, não convence o acionista de fazer um processo de security by design no começo, você vai gastar 2, 3 vezes mais fazendo os testes de segurança no final. Só que isso você tem que ter habilidade, porque algumas vezes empresas que talvez tenham pouco investimento vão olhar isso como despesa. Eu preciso fazer isso, não tem como dar um jeitinho? Não tem jeitinho. Mas depende com que as pessoas que têm essa habilidade. Então, acho que eu não vou me estender aqui, mas se a gente tem que começar a prestar mais atenção no soft skill, porque aí você conquista mais o acionista, conquista mais investimento, consegue
compartilhar o problema, consegue fazer com que a informação flua e se resolva, senão você não tem solução. Perfeito, perfeito. Egídio, complementa então com mais algum ponto? É interessante que é igual, né? Para todo mundo, as dores são iguais, né? Assim, as habilidades técnicas, elas são essenciais. Você tem que ter as habilidades técnicas para estar no negócio. Mas a gente vê, assim como os outros aqui, duas que são essenciais. Capacidade de compreender o negócio caixa, negócio banco. Ele tem que entender para poder passar aqui, como vocês falaram, pela conselho de administração, poder aprovar aquilo que é necessário, que dá robustez para o trabalho que ele vai executar. Então, essa capacidade de compreender o negócio e transitar em todas as áreas da instituição, ela é essencial para a gente. Então, a gente capacita o nosso empregado dessa forma também. E outra é o aprendizado contínuo. Todo dia você tem que estar estudando. Todo dia você tem que estar fazendo reciclagem. Você está reciclado hoje, amanhã já não está mais. Amanhã já tem uma pessoa fazendo algo além do que você estava imaginando. Então, assim, é uma dinâmica que deixa você ansioso, estressado. Mas que, ao mesmo tempo, quem trabalha com isso sabe quanto é prazeroso você trabalhar com algo que você vou resolver essa situação. Então, essas duas situações a gente enxerga como habilidades necessárias. Agora, tem uma que aí eu quero valorizar todos os empregados caixas que estão há muito tempo fazendo esse trabalho, que estão lá no dia a dia, porque às vezes você traz uma coisa ali, ó, vai acontecer isso, pelo histórico, pelo conhecimento dele, pela envergadura que ele tem do que ele já passou. E isso ajuda muito na solução de problemas e a gente tem que valorizar muito esse empregado e lá reter ele com a gente. Então, são esses 3 pontos que eu gostaria de falar. Perfeito, perfeito. Então, gente, a gente sabe que existe a escassez, a gente tem nossos desafios, né? Mas existem muitas estratégias que a gente pode realmente abordar, né? Então, a minha próxima pergunta para vocês é exatamente isso, né? Quais são os caminhos que vocês enxergam, as estratégias para a gente poder realmente driblar essa escassez, né? Então, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de aumento da automação, a gente está falando de terceirização, incremento do uso da inteligência artificial. Então, quero entender um pouquinho sobre isso. André, quero começar com você. Legal. Eu diria que nunca foi tão necessário a gente contar com mais ferramentas educacionais que não só as limitadas à graduação, pós-graduação e certificações, né? Eu vejo muita empresa ainda depositando confiança nessas três ferramentas que são essenciais. Eu digo para as pessoas que me assistem, eu não estou fazendo apologia que não tenham uma graduação, mas estou dizendo, submetam o seu CV no primeiro ano, por favor, né? Vão para o mercado, vão procurar uma oportunidade. E as empresas, que não é o caso da Caixa, né? Porque a Caixa tem toda uma série de ferramentas internas, as empresas precisam despertar para definir os seus bootcamps internos, seus programas de atualização, trabalhar muito mais as ferramentas que a gente conhece como job rotation. Puxa, nunca foi tão necessário, até por conta da escassez e dessa questão de visão crítica, de pensamento crítico, a gente ser um profissional de cyber plural. Não tem mais essa de trabalhar em silo. Ah, eu sou de GRC. Eu digo, vem trabalhar comigo em GRC para ver. Eu tenho que entender de todos os domínios, senão como é que eu mapeio riscos de inteligência, de vulnerabilidades, de defesa, de ataque, de resposta a incidente. Então, essa questão de poder transformar o profissional em plural, independente da escassez, é extremamente necessário. Essas ferramentas de aceleração, né, como a gente vê os nanodegrees, os bootcamps, em complemento às ferramentas tradicionais que a gente já tem, deposita confiança, que é graduação, pós-graduação e certificação. Perfeito. Alexandre? Perfeito. Eu vejo aqui mais também concordo aqui com a André, essa questão toda de capacitação. Aí eu trago mais algumas coisas aqui, a questão do trabalho remoto, né, que até tem perdido muito força desde a pandemia para cá, né, tem perdido força nas empresas, mas nesse contexto aqui a gente abriu o leque geográfico até de conseguir encontrar profissionais
mais capacitados, né? Dentro desse rigor todo que a gente vê aqui da necessidade de cyber. Quem sabe também aqui expandir para o trabalho remoto, até para além das fronteiras aí do país, né? De encontrar profissionais aí que se enquadrem nessas características, né? Tanto contratação como terceiros, né? Contratar uma terceirização, um profissional especializado, mas aí remoto, dá uma flexibilidade maior para isso, como serviço também, MSSP, nesses modelos também. E aqui vem também, amplifica uma preocupação, né? Um profissional desses remoto, muitas vezes um terceirizado, a questão de a gente vê cada vez mais insiders, então essa questão de amplifica, né, dá mais margem para um ataque daqui a pouco de um próprio insider, alguém que está dentro da empresa. A gente tem visto muito casos aí, vindo até muitos relatos vindo da Coreia do Norte, né, tem alguns grupos criminosos lá, tem o grupo Lazarus lá, e a gente vê muito relato de ter toda uma movimentação para se infiltrarem nesses processos seletivos, e ingressam na empresa para ganhar credenciais, para ganhar alguns acessos privilegiados e a partir daí praticar um ataque aí de grande proporção. Então, quando a gente vai nessa frente, tem que se preocupar com esses aspectos também. Então, aí no mínimo aí uma política aí de privilégio mínimo, muito rigorosa, realmente aquele profissional ter acesso ali só o que precisa. Muitas vezes acaba se ampliando a mais, ele ganha aquele acesso remoto, tem muitas coisas que daqui a pouco nem precisava ter. Então, eu só chamo aqui uma série de controles que tem que estar atento As alçadas, quando a né? gente vai nessa perspectiva. E também, aí, deixo para o final aqui algumas outras aspectos, aí, como tu falou, de automação, IA. Né, eu acho isso muito importante hoje, né, numa área aqui de segurança cibernética, ferramentas de orquestração, né, o SOAR, que a gente chama, que é uma ferramenta de orquestração, e a partir dali a gente pode sempre buscar, né, sempre perseguir uma automatização ao máximo ali a partir do SOAR, com firewall, com gestão de identidade, com CIEM, com vários aspectos, aí, EDR, Endpoint Protect, com vários mecanismos de proteção, ZTNA, VPN, com toda a infraestrutura tecnológica da instituição, o SOAR tem que estar muito bem integrado e a partir daí a gente buscar automatizações. Que aí num momento de um incidente a gente evitar ao máximo ter que ter uma intervenção humana, ter que evitar ali algo ser feito manualmente e o SOAR ali já vai responder, já vai reagir a um ataque ele de forma automatizada. Só isso tira a carga da equipe, a equipe aí vai poder pensar em coisas, né, tarefas mais nobres, e descarrega a equipe. E aí daí também eu chamo a atenção dessa questão de a gente perseguir cada vez mais consolidar fornecedores. Porque se a gente quer integrações, se a gente quer automatizar, precisa buscar integrações. E se a gente também tem esse equilíbrio. Se a gente tem também muitos fornecedores diferentes, o Firewall é de um fabricante, ZTNA é de outro, o AF é de outro, o CIEM é de outro fabricante, que muitas até vão buscar o melhor de cada um, mas também de ter muitas cestas é complexo. Também a gestão disso, né? Ter uma cesta só também com todos os ovos também não é uma boa. Mas ter um equilíbrio, perseguir um equilíbrio aqui, coisas que fazem sentido ser do mesmo fabricante. Isso aí tudo é um caminho até para profissionais, né? Não precisa ter tanta diversidade de profissionais em diferentes marcas. Então eu digo que a automatização como uma ferramenta de orquestração, buscando essa consolidação maior aí de fornecedores dentro de um equilíbrio, dentro do que faz sentido. E por fim, o tema maior aqui de todos os debates, não podia deixar de falar da IA também, presente aqui. É algo eu vejo ainda muito novo. Ano passado ainda eu vi isso aí muito como PowerPoint, só os fornecedores, fabricantes trazendo ali no PowerPoint, muito bonito. As ferramentas de proteção como a IA, um assistente de IA junto ali para ajudar, né, na operação. Ainda era muito PowerPoint. Eu vou dizer assim que do segundo semestre do ano passado para cá, e principalmente esse ano, eu vejo isso aí estar mais consolidado nas ferramentas, hoje ser algo mais prático e palpável, que traz resultado. Aí a gente tem que perseguir cada vez mais tudo que é ferramenta, trazer um assistente de IA, trazer ali muito essa capacidade da IA junto, que facilita muito, desde o profissional que é altamente qualificado, e ele saberia fazer tudo ali na ferramenta, na linha de comando, sabe tudo em que menu que fica, fazer visões e filtros e tudo,
mas com a ajuda da IA facilita muito. Numa linguagem ali natural, tu consegue ali reagir muitas vezes, chegar num resultado que precisa sem dar um monte de comandos, como também um profissional, tanto um profissional avançado como o júnior lá que está entrando na empresa, ele já consegue trazer um resultado muito mais rápido numa investigação de um incidente, alguma coisa. E a gente tem um assistente de IA junto, que hoje isso já é uma coisa bem, bem real, como se eu estivesse falando com a Alexa lá em casa para pedir a previsão do tempo. É uma Alexa ali na ferramenta que eu consigo, numa linguagem natural, atingir resultados. Então, do júnior até o sênior e mesmo o gestor. Muitas vezes, assim, durante um incidente, alguma coisa, até que eu falei lá do problema da comunicação, um gestor tentar ver com o técnico o que está acontecendo. O próprio gestor, pelo que eu tenho, experiência que eu tenho tido com essas ferramentas, com a IA junto, o próprio gestor conseguir consultar ali alguma coisa que ele teria que até ir até o time, daqui a pouco até tirar o foco do que o time está fazendo, e o gestor vai se meter lá no meio e querer saber uma coisa, uma visão, e aí vai atrapalhar ali uma atividade, um foco que está se fazendo, e o gestor ter essa flexibilidade, essa autonomia de, na ferramenta de IA também é incrível ali, as visões, algo que eu possa querer saber o que está acontecendo, em vez de falar com a pessoa, eu vou ter essa comunicação eficaz ali com a IA. Então, são a tecnologia que eu vejo que vai trazer aí muito, fazer mais com menos, né? Menos pessoas, e a gente conseguir trazer muito mais resultado de qualidade, reagir muito mais rápido ao ataque com essas tecnologias. Perfeito. Queria ouvir as estratégias da Forsys. Marcelo, me fala um pouco. A Forsys, ela tem uma empresa que ela trabalha muito quando a gente fala no equilíbrio tecnologia e o desenvolvimento humano. Então, não adianta só você buscar tecnologia ou só desenvolvimento humano. Esse equilíbrio a Forsys tem como base, como pilar. Então, a gente fazer o desenvolvimento casado para que isso. Quando a gente fala de IA, multi-agentes, é importante, como o Alexandre falou, para automatizar, é importante. Você faz esse processo todo, você tem uma equipe técnica na Forsys que consegue suportar, consegue desenvolver isso daí, tem o conhecimento do negócio, porque senão também você está fazendo mais do mesmo, você não está agregando nada, né? E com isso você consegue liberar, você consegue tirar um pouco a pressão das equipes para poder pensar no estratégico, pensar de uma forma mais, dar 2, 3 passos adiante, não ficar de novo sendo reativo, né? Então, a gente procura trabalhar muito nesse contexto de equilíbrio, de como capacitar, de ter uma trilha contínua de treinamento, de fazer uma evolução contínua do profissional, de fazer como o pessoal fala, o job rotation, como é que você faz para que isso, todo mundo possa ganhar conhecimento. Você não tem mais aquele silo, eu sou o especialista, eu só cuido disso. Hoje em dia não cabe, mas você tem que conhecer muito bem o teu e ampliar o teu conhecimento. Então, a gente na Forsys, a gente procura trabalhar isso. E, além disso, as parcerias estratégicas. Então, não é porque eu sou o fornecedor que eu tenho que me fechar em espada, né, e ficar eu tentando resolver. Eu tenho que trazer os melhores parceiros do mercado para atender, para resolver uma demanda de um cliente. Então, a gente brinca que eu não sou só uma consultoria que eu vou lá entender e te falar que você tem problema. Eu quero ser desafiado para te trazer alternativas. E juntos a gente decide como implementar, como agilizar, como resolver o teu problema. Perfeito. Egídio, você contou para a gente aí algumas estratégias da Caixa, né? Quero saber, adicionalmente, se você pode contribuir com a gente para mais uma. Com certeza. Quando eu vejo cada um falando, eu digo, nossa, as dores são as mesmas, né? Então, estamos juntos nesse barco aí, vamos dar as mãos e juntar forças. Quando você me pergunta sobre estratégia mais eficaz de mitigar a escassez de talentos, né? Essas estratégias que você falou de aumento da automação, a IA, a terceirização, no nosso entender, eles são complementares, tá? Elas são complementares desde que estejam em sintonia com aquilo que a empresa quer, né? Da estratégia organizacional. Porque quando eu trago a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela é indispensável, ela deixa muito vulnerável. Na hora que você traz a terceirização, é excelente, mas eu tenho que ter a robustez da empresa com a inteligência para evitar qualquer outro tipo de desafios à frente. E o que é que nós estamos fazendo em gestão de pessoas? Quais são as frentes importantes que nós estamos fazendo? Primeiro, o concurso público. Eu falo do concurso público porque o mundo privado, ele consegue fazer isso com uma rapidez e a gente não consegue.
A gente tem esse desafio que é super importante e a gente está mirando lá no banco de 2030, porque nós estamos num processo de transformação organizacional na Caixa para 2030. Então, eu estou vendo a Caixa daqui a 2030. E o que é que eu vou fazer até lá? Então, esse concurso público é super importante para a gente. As capacitações e certificações. Super importante. Aí nós temos uma universidade, a Universidade Caixa, inclusive a gestora está ali sentada, que eu estou vendo, parabéns. E o diretor também, muito bem. Que foi premiado esse ano nos Estados Unidos, em primeiro lugar, e foi a melhor universidade corporativa do mundo, concorrendo com as brasileiras e as internacionais. Então, assim, o trabalho que está sendo feito dentro da instituição é um trabalho firme, forte, robusto, que não aparece, mas aparece porque as outras pessoas, as outras instituições acabam vendo o que é que nós estamos fazendo. É um trabalho que nós estamos fazendo para 83 mil empregados. Todos têm a oportunidade. Como assim tem a oportunidade? Aí eu vou falar aqui de um programa que eu tenho orgulho de dizer que sou da Caixa, que chama-se Caixa Verso. Imagina você fazer um programa para 83.500 empregados, disponibilizando para todos eles, para aqueles que quiserem. Em 2 semanas, nós temos mais de 13 mil pessoas inscritas. E são fases, são 3 fases. Na primeira fase, para todo mundo. Aí você vai jogando, você vai gamificando isso. E você vai passando de fase. Cada fase que você vai passando, quanto mais você vai aprendendo e passando, você vai passando para um novo nível. Esse novo nível são 7 mil pessoas que eu vou treinar com parceiros. Que aqui tem até alguns deles aqui, eu não posso citar não, mas está aqui. Tá? Depois eu vou treinar durante 2 anos 600 pessoas. E esse processo é constante, ele vai rodando dentro da instituição. O nome chama-se Caixa Verso. Pode copiar, pessoal. Eu quero que vocês copiem. Até porque é o seguinte, ó. Muito obrigado. Aí, o pessoal está escutando lá. O que é que eu quero dizer para vocês? A Caixa é um banco público. E eu estou treinando, desenvolvendo essas pessoas. Eu estou investindo e não tem limite. Porque o nosso presidente, Carlos Vieira, ele é um homem que quer fazer o país crescer de forma robusta. Então, quanto mais eu invisto no empregado Caixa, quanto mais capacitado e treinado ele está, melhor é para o Brasil. Porque está faltando gente capacitada. Ele está lá na Caixa. Daqui uns dias ele vai aparecer no mercado. Eu não quero que ele saia, não. Mas se o mercado quiser que ele vá lá e for bom para o Brasil, é importante para a gente. Por isso que a gente investe. Porque a gente quer o melhor para o país. Então, Caixa Verso é o nome do programa que a gente vai treinar e desenvolver nos próximos anos. Vocês vão ouvir muito falar nele. Formação de liderança. Eu estou vendo um líder meu ali, meu amigo, pode levantar a mão aí, do Conselho de Administração, ali, tá ali, que está sendo treinado, desenvolvido dentro desse processo. Então, assim, nós estamos fazendo dentro do DNA, dentro daqui da espinha dorsal da Caixa, na cultura, porque enquanto os líderes estão sendo vistos, eles são espelho para os outros empregados. Então, se o líder no Conselho de Administração está falando de segurança cibernética, então os outros todos vão querer falar. Então, a gente faz todo esse movimento da Caixa. Perfeito. E a transformação digital, que é um processo gigantesco que está sendo feito da Caixa, para que a gente consiga atender o nosso cliente de uma forma do que ele precisa. Então, são esses passos que nós estamos dentro da Caixa. Muito bom. E eu vou seguir a sua recomendação, porque, de fato, tem muita informação que a gente precisa depois conversar, né? Trocar todo mundo experiências. Em nome da FEBRABAN, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado. Uma conversa muito rica e uma troca muito boa. Egídio, Marcelo, André e Alexandre. Especialmente as pessoas aqui presencialmente que participaram e também online. E a gente segue junto nessa tarefa e nessa missão, né? De atrair, de reter, de formar e de trabalhar com todas essas estratégias aí que a gente dividiu e compartilhou com vocês. Então, muito obrigada a todos vocês. Até a próxima. Excelente painel, Ana Carla, painelistas, muito obrigada por toda essa discussão tão relevante. E vocês que estão acompanhando o nosso congresso, façam a sua avaliação apontando a câmera do celular para o QR Code aí no telão, que está aparecendo aí na frente. E, por favor, não se esqueçam de devolver os rádios de tradução
ao sair do Congresso. Reforçando, hein? As vans gratuitas partem a cada 30 minutos em direção à Estação Santo Amaro e aos estacionamentos SP Market, Meu Estacionamento, Nova América e Vibra São Paulo. Se você deixou o seu veículo em um desses estacionamentos ou se veio de transporte coletivo, é uma ótima opção para que vocês saiam aqui do evento sem ter problemas de muita espera. Nosso próximo painel começa daqui a pouquinho e eu volto já. Tema urgente e um tema intrigante. O uso da inteligência artificial tanto como aliada quanto como ameaça. É algo que a gente ainda tem dificuldade de visualizar. Lembrando que vocês podem avaliar o painel, ao final vai aparecer um QR Code aqui no telão. Por favor, mirem a câmera do celular e avaliem o painel. É muito importante para que a gente faça um evento cada vez melhor. E não se esqueçam de devolver os radinhos antes de deixar o congresso, tá bom? Porque às vezes ali no corre-corre a gente acaba esquecendo. Então não se esqueçam de devolver os radinhos. Temos as vans saindo daqui também a cada meia hora, de acordo com o trânsito, claro, para a Estação Santo Amaro e para estacionamentos parceiros. Então, esse é um recurso também que vocês podem utilizar para sair daqui. E agora sim, quero convidar aqui ao palco Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da FEBRABAN. Mona, bem-vinda. Obrigada, Glória. O palco todo seu. Obrigada. Bem, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui nesse que é o último painel aqui de FEBRABAN TECH 2025. E queria começar explicando, contextualizando, né, que nesta era de IA nós vivemos um paradoxo em relação à cibersegurança. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial alimenta ataques cibernéticos sofisticados, ela fornece as ferramentas de defesa. A IA pode ser usada para automatizar e aprimorar os ataques, tornando-os mais direcionados e difíceis de detectar. Mas também pode automatizar e aprimorar a detecção de ameaças e a resposta a incidentes. IA e cibersegurança seguem como as duas grandes prioridades dos bancos em 2025, registrado inclusive segundo a pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2025. Ambas vêm sendo tratadas com um diferencial competitivo. A robustez da segurança é condição essencial para garantir confiança, continuidade dos negócios e entrega de valor eficaz aos clientes. E para conversar conosco sobre o cenário desafiador da batalha IA versus IA em cibersegurança, eu já convido ao palco Adriano Volpini. Seja bem-vindo, Volpini. Pode se sentar. Adriana, diretor de segurança corporativa do Itaú Unibanco. Convido também Marcelo Henrique Ciso, do Banco do Brasil. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Por favor, sente-se. Deixa eu sentar aqui. Senta ali um pouco mais para lá. Quero convidar também Leandro Ferreira Granja, Ciso do Santander Brasil. E, finalmente, Cris Adjuto, diretor de Cyber Security do Bradesco. Seja muito bem-vindo. Bem, obrigada a vocês pela presença. Tenho certeza que vai ser um grande painel. Já adorei a torcida aqui. E eu quero começar ouvindo a opinião de todos vocês sobre a complexidade desse paradoxo que eu coloquei aqui. Como as capacidades da IA estão alterando o equilíbrio entre ataque e defesa cibernética? Volpini, começo com você.
Bom, primeiro, boa tarde a todos. Fazer o último painel aqui não é nada fácil, né? Estamos todos já no fim aqui dessa jornada, no evento de super sucesso. Então, agradeço pelo convite, cumprimentar os colegas que estão aqui também. Obrigado, Mona. Bom, eu considero que a IA tem sido uma extrema aliada para nós na evolução da nossa capacidade de prover segurança. Primeiro, prover serviços, né? Transformar os nossos processos, nossos produtos, tudo aquilo que a gente pode ofertar, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos processos internos. Mas também ela é um aliado para nos ajudar a prover segurança. Nós vamos falar um pouco mais adiante aqui sobre vários dos itens que para nós são relevantes, mas boa parte do nosso processo de segurança depende de intervenções, critérios, processos, regras, sistemas que em algum momento contam com a intervenção humana, né? E essa intervenção humana também é passível de erro, e a IA pode nos ajudar bastante a conter esses erros, né? Existem várias questões aqui vinculadas à tendência de alucinação, erro, etc. Mas quando eu olho para o resultado final que a gente consegue obter olhando para a segurança, eu vejo um saldo muito positivo. É fato que nós estamos aqui num momento inicial dessa jornada de segurança, né? Acho que os colegas vão concordar que talvez a gente sabe o que sabe, mas não sabe o que não sabe, né? E em segurança a gente aprende todo dia. A humildade é algo que todo profissional de segurança tem que ter, porque do outro lado tem alguém lutando contra nós sem apego à norma, critérios e não precisa respeitar nada, né? Não precisa respeitar a lei. Então, nesse cenário, a ameaça vai continuar sempre evoluindo. Entretanto, a nossa capacidade de evoluir as nossas defesas também vai aumentar bastante. Eu vejo hoje como um SOC, por exemplo, uma estrutura nossa de contenção de ataques cibernéticos, pode se beneficiar enormemente de uso de inteligência artificial, generativa inclusive, trazendo rapidez, prontidão, diminuição de erros. Então, tem um canal aqui de oportunidades muito grande com o uso de inteligência artificial. Leandro, a IA tem sido mais aliada ou inimiga? A gente realmente tem esse paradoxo hoje. Eu acho que a grande preocupação da IA, olhando no âmbito de cibersegurança, é a assimetria. Como o próprio Volpini comentou, é uma jornada. Então, essa assimetria entre o atacante e o defensor é grande. Eles, do lado de lá, não têm regras, têm todo o tempo disponível, todas as ferramentas disponíveis. E nós, do lado de cá, temos os reguladores, temos uma curva de aprendizado, temos determinadas tecnologias à nossa disposição e não todas. Então, esta assimetria entre estes dois lados nos preocupa. E isso a gente vai até abordar um pouco mais para frente. É algo que todas as casas aqui estão investindo pesado, não só em plataformas que já venham com essa tecnologia embarcada, mas também nos nossos colaboradores. Marcelo Henrique, dos potenciais problemas derivados da intersecção entre IA e segurança cibernética, qual preocupa mais e por quê? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Estamos aí no final desse evento. Agradecer a presença, o auditório está cheio. Cumprimentar os meus colegas, Mona, obrigado aí pela oportunidade. Trazendo um pouquinho do conceito até do que a gente tem trabalhado lá no Banco do Brasil, a gente está vendo uma conexão e uma visão muito 360 de segurança, né? O ambiente está ficando cada vez mais conectado e a gente vê que as disciplinas de segurança começam a se relacionar, né? A gente está tratando muito uma abordagem. No passado, a gente tratou sempre uma abordagem muito de cibersegurança, segurança de equipamentos, redes, né? Aquela proteção tradicional, e tinha uma outra vertical que tratava de fraude, né? A gente tem buscado uma convergência, esse desafio tem se tornado cada vez maior para nós. É importante trazer esse conceito, e quando a gente fala aqui de desafios, né? Eu categorizaria ele em dois grupos, né? Um grupo é o uso da IA pelos criminosos, né? Seja ele para ataque, né? Via
para reconhecimento ou tentativas de busca de vulnerabilidades mais inteligentes, a gente já se depara com tentativas que se adaptam rapidamente e tentam novamente fazer algum tipo de inserção aqui. Então isso é um padrão que a gente está vendo, a gente tem que acompanhar, né, e estar atento a isso. Acho que outro ponto importante quando a gente fala do uso disso pelo criminoso é nessa interseção com a fraude, né? A gente vê muito surgindo aí as questões dos phishings, né, que são os phishings por meio de voz, o uso de inteligência artificial para a geração de deepfakes, né? Nossa proteção, como ela está muito interligada, utilizando ferramentas aí de avaliação, o desafio, né, da utilização dessa IA pelos criminosos faz com que nós tenhamos processo de governança e de evolução constante, seja dentro da instituição, com o uso de modelos nossos, seja também com o uso de parceiros. E outro grupo que eu vejo de desafios, né, de potenciais problemas, é no uso interno. A inteligência artificial, quando a gente utiliza ela internamente, a gente tem que fazer baseada numa governança, dados muito bem estruturados, porque não adianta eu usar a inteligência, mas dessa inteligência eu expor a instituição, expor o nosso cliente ou expor algum tipo de dado, seja por falta de um requisito de segurança na hora do uso desse modelo, seja na hora da inserção dele num processo, não garantir, né, a legitimidade do uso daquele dado, né? Então eu vejo esses dois grupos de desafios muito fortes, né? Seja ele para a gente segurar, né, e detectar o uso pelos criminosos, seja ele também para a gente expor os nossos modelos de forma bastante segura. Cristiano, colocando você agora nessa conversa, como garantir que a IA continue sendo a maior aliada contra o uso indevido da própria IA? Primeiro, boa tarde a todos. Bacana ver auditório cheio aqui. No finalzinho, deve ter muita cerveja já oferecendo, mas o pessoal resolveu vir prestigiar. Legal. Eu acho que a IA ela vem contribuindo, veja bem, com segurança há algum tempo já. A gente tem uma hype agora, onde a linguagem natural trouxe aí para a gente uma democratização, eu posso dizer assim, mais forte, da inteligência artificial, com novos modelos generativos e etc. Mas se a gente olhar bem, ela já vem há alguns anos contribuindo com a parte de segurança. Inicialmente de uma forma um pouco mais tímida, enriquecendo alguma informação, algum incidente,